quer a minha opinião política ou a minha opinião enquanto admirador cinematográfico assim, desse filme? Pode ser ambas. Tá bom. Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Quintal do Cinema, mais um programa, um dos novos programas da grade da TV Barbosão. Sou Daniel Quintal. Toda quarta-feira nós teremos um novo episódio, sempre com um tema de cinema. E hoje aqui o nosso tapete vermelho estendido para o nosso queridíssimo roteirista, Michel Carvalho, de Torre das Donzelas, Mussum, filme do Cacildes, Smetes, entre outras obras. Grande honra te receber. Seja muito bem-vindo, Michel Carvalho. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Você é ótimo. Adoro trabalhar com você. Estou feliz de estar aqui. Que bom a gente estar aqui convivendo mais uma vez, né? E o tema hoje é um tema que também nos agrada bastante, é o cinema do Xavier Dolan, diretor canadense, com 8 filmes dirigidos aos 30 anos de idade, ele está com 31 agora. O cara com 30 anos de idade tinha 8 filmes dirigidos, e vamos fazer aqui, dar um misto de admiração e raivinha. Vamos dar um passeio aqui por sua filmografia, com análise filme por filme. Michel, conta aqui pra gente como é que você vê a importância do Xavier Dolan como diretor e por que escolheu falar sobre ele. Tá. Eu acho assim, Daniel, quando eu vi o primeiro filme, né, eu Matei Minha Mãe, só por esse título eu falei, uau, que filme é esse, né? Eu ouvi falar assim naquela época, claro, né, naquela época quando ele lançou a internet existia muito forte, mas não tanto quanto é hoje, né? Então eu lembro que eu ouvi uns burburinhos assim de pessoas que eu admirava, de pessoas que eu gostava do modo que viam o cinema, do modo que faziam, interpretavam o cinema e tal. E aí eu ouvi falar, eu fui buscar, né? Não assisti assim que saiu, eu assisti depois, já baixado, mas logo depois que saiu. E falei, nossa, que interessante, né? Que pulsão tem esse menino jovem, mais ou menos, ele pareia com a minha idade, mais ou menos, ele é 2 anos mais novo do que eu. E ele tinha uma força, né? Tinha uma potência. Eu acho que Eu Matei Minha Mãe é quase que um grito, né? E que a gente pode ouvir, que a gente pode se identificar em alguma medida, né? Nós, enquanto público gay que eu estou falando, homens gays, sobretudo. E eu acho que o Xavier, ele traz essa questão geracional, né, da minha geração, que dialoga muito com a minha geração, com todas essas influências, essas influências anteriores, essas influências que estão aí agora, né, redes sociais, por exemplo. Ele é um cara muito ativo nas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Então, ele traz todo esse mix de referências dentro de um cinema, né, que a gente poderia categorizar como cinema LGBT, e traduz isso em imagens muito poéticas, né? Muito bonitas, muito sérias e muito densas também. Então, eu acho que ele tem esse frescor juvenil que dialoga com a minha geração, ele tem esse entendimento, né? Esse olhar para trás de toda essa cinematografia LGBT, e ele joga tudo isso num liquidificador muito maluco e produz próprias obras. Então, eu acho ele muito interessante, porque de alguma forma ele consegue fazer uma amálgama, né, dessas referências passadas com essas referências atuais, com essas questões geracionais. Então eu acho que ele, dentro do que a gente pode chamar, né, cinema LGBT mundial, ele tem um lugar muito cativo, pelo menos para mim, pelo menos no meu percurso afetivo sobre esse tipo de cinema, né, sobre essa cinematografia. Ele tem um lugar muito especial, né, por dialogar com a minha própria geração, dialogar com as minhas questões, dialogar com pensamentos, dialogar com fluidez, dialogar com questões que são muito importantes, são muito caras a mim e para a minha geração, assim, enquanto geração mais ou menos de 80, 90 de homens, final de 80, no início de 90, de homens gays. E com uma estética bem própria, bem forte, bonita, né? A partir disso, nós vamos fazer uma viagem pela filmografia do Xavier Dolan. Vamos chamar ele de Xavier, é mais fácil, né? Vamos chamar de Xavier. E Xavierzão da Massa, vamos lá, filme por filme. Em 2009, Xavier Dolan apareceu com o seu primeiro filme Eu Matei Minha Mãe, J'ai tué ma mère, e causou uma grande celeuma, um grande destaque logo internacionalmente. Quando o filme apareceu em Cannes, Dolan tinha 20 anos de idade apenas, com um filme em que ele escreveu aos 16, em que ele também atua, dirige, ilumina, faz os figurinos. Falta alguma coisa, Michel? Não, né? Monta. Monta, faz tudo. E
E o filme Tenho certeza que dialoga ali com a direção de arte, tenho certeza que dá os seus pitacos na direção de arte. E tudo de forma bem assim, madura para a sua idade. É um filme que tem um título muito forte, Eu Matei Minha Mãe, que na verdade é a partir de um trabalho de escola, em que o jovem Hubert fala sobre sua mãe Chantal como se ela tivesse já morrido, mas na verdade ela está bem viva e com uma relação bem complicada, apesar de existir afeto. E é nesse sentido que eu queria te perguntar, Michel, a relação do personagem do Hubert com a mãe, que é interpretado pelo próprio Dolan, mostra muitos conflitos e graficamente ela é entremeada por muitas imagens assim literais dele vendo a mãe como santa, a mãe como noiva, a mãe num caixão, e são várias formas que a gente pode ver essa mãe também, né? Porque é uma relação de muito conflito, mas como se repete na filmografia do Dolan, a mãe sempre tem um espaço no fim do filme para mim justificar as suas escolhas e não ficar só de malvadona da história. E dentre essas imagens dessa mãe desse filme, ela como santa, ela como noiva, ela como morta, como é que você acha que é a imagem que fica dessa mãe do Dolan nesse filme e na filmografia dele de uma forma geral, que a imagem materna está bem presente? Como eu disse, assim, eu acho que Eu Matei Minha Mãe é um grito, né, desse menino ele escreveu aos 16 anos esse roteiro, né? Ele escreve quando tem 16 anos, filma ali quando tem 19, lança quando tem 20, mais ou menos, né? Então eu acho que é um grito de muita potência sobre questões, né? Eu acho que Eu Matei Minha Mãe é um prelúdio da cinematografia dele, né? Uma espécie de epítome do que viria a seguir. E a gente tem essa estética muito bem cuidada, muito bem trabalhada, e que às vezes ela tá a serviço, às vezes ela é maior até que a própria história, né? Ele tem muito desse jogo. Às vezes às vezes são puramente inspirações estéticas e está tudo bem também. Eu acho que a gente tem que passar por essa arrebentação, sabe? De pensar uma coisa ou outra. Eu acho que sim, eu particularmente prefiro quando a estética serve a história, mas eu acho que o Xavier também brinca com isso, brinca com essa história de que às vezes é estética mesmo e tá tudo bem. Imagem, né? Esse deleite das imagens em movimento, né? Ele causa esse tipo de reação na gente. E acho que essa é uma das funções do cinema, né? Se a gente pudesse falar em funções de cinema. Bom, voltando a pensar aqui o Eu Matei Minha Mãe, né? Eu acho que é um prelúdio de tudo que a gente veria, dessa estética bem cuidada, dessa relação conflituosa desse personagem ou desses personagens homossexuais com suas mães. A gente tem ali esses meninos, né? Esses meninos brancos, mas isso a gente anda depois, geralmente um pouco desequilibrados também. A gente tem ali um anúncio, um prenúncio do que ele viria a tratar, do que seria essa obsessão. Né? E essa figura materna muito forte, né? Existe essa pecha, existe essa ideia, esse ideário social, se a gente puder chamar assim, de que meninos gays, de que homens gays, né, têm relação muito intrínseca com a mãe, e sim, eu acho que é uma profecia que se autocumpre. É um estereótipo, mas esse estereótipo advém de algum lugar, né? Eu, por exemplo, perdi minha mãe muito cedo, mas a gente era muito próximo, assim, a gente era muito ligado, e acho que isso também é algo que me conecta com a cinematografia do Xavier Dolan, assim, essa relação devocional que ele tem com a maternidade, com a mãe, os personagens dele, né? Gravitam, de certa forma, gravitam ali ao redor da mãe, quando poderiam simplesmente separar-se. Mas não, a questão inteira está sempre ali, está sempre voltando, né? O eixo é sempre a mãe, sempre se volta. Como a gente vai ter, por exemplo, no Mami, como a gente vai ter nesse retorno à casa, né? Aí como é aquele que o menino não fala? É apenas o fim do mundo, Just Left Fond do mundo. Adoro. A gente chega lá. Então, mas aí voltando para a questão específica da mãe, né? Eu acho que nesse filme, né? Eu passa por uma série de questões, por uma série de momentos dessa visão, dessa interpretação dele com a própria mãe, dessa própria relação dele com essa figura, né? Eles são muito o Xavier ele usa essa palavra em algum momento, numa das entrevistas. É uma relação muito latina, né? Muito gritada, muito bastante gritada, bastante gritada. Exato, isso de alguma forma afastou muita gente, né, do filme. Muita gente diz que o filme é muito gritado, os conflitos são sempre expressos em palavras, expressos em gritos, né? Eu acho que esse berro, né? Eu acho que esse filme a gente poderia interpretá-lo como um berro, e acho que por isso é essa linguagem também tão gritada. A gente tem um panorama, acerca
dessa mãe, né? E de como a relação deles dois vai mudando, né? Eu acho que existe espaço sim para reconciliação, eu acho que existe espaço sim para o ódio, eu acho que existe espaço sim para raiva, eu acho que existe espaço sim para distanciamento, mas existe sobretudo um espaço de cura, de conversa, de reconciliação e de volta, né? Eu acho que o filme passa por vários estágios e acho que, e assim como o Mami também, mas o Mami é um pouco mais complicado, né? Mas acho que ao final, né, se a gente pudesse extrair algo sobre esse filme que é conflituoso, mas é intenso, mas é amoroso também. Possui afeto também essa relação, né? Acho que é exatamente por isso que a gente vê ela em tantos momentos, né? Do como a gente vai mudando essa relação, de como essa espécie de seta, né, vai mudando a relação, o olhar que a gente tem sobre essa mãe e que no final é isso, né? E no final a gente está no acho que se define também pelo afeto, né? No final, se a gente pudesse, se fosse a continha do mais, menos vezes depois dividido, o saldo seria positivo. É nesse sentido que eu disse. Tanto que o ponto, o low point, né, o ponto baixo da relação entre os dois, quando ela manda o filho para o colégio interno, ele chega a perguntar para ela: o que você faria se eu morresse? E aí ela, para ela mesma, ela responde que ela morreria também. Não é só uma relação de você é um estorvo para mim, né? Tem muito essa troca. E o que acaba chegando no final, quando ela dá aquele esporro no cara do internato, a gente vê o lado dela também. E a gente falou sobre... Essa impossibilidade, né? Uma vez a gente estava numa sala de roteiro, né? E a gente estava se debatendo muito sobre isso, assim. Sobre do quanto, quando a gente coloca uma mãe, uma personagem mãe, né? Dentro de uma dramaturgia, estou falando no Brasil, né? Não sei no mundo, mas pelo menos no Brasil, como a gente vai continuar gostando daquela personagem se ela, entre aspas, tá, abandonar o filho, né? Se ela deixar o filho em algum lugar e não mais conviver. Em que medida essa personagem ainda é gostável por um grande público? E a gente ficou se debatendo durante horas, assim, do quanto a gente precisava calcar essa mãe do máximo de respeito, a gente precisava calcar essa mãe, né? A gente precisava que ela estivesse numa situação limítrofe, né? Uma situação limite que ela pudesse deixar o filho, no caso, nessa série específica, era uma filha, deixar a filha com alguém e se apartar desse convívio, né? A gente chegou à conclusão de que talvez, para essa personagem ser gostável, identificável, né, para um grande público, pelo menos brasileiro, a gente precisava fazer com que essa ação, do fato dela se apartar da filha, abandonar a filha, fosse absolutamente justificável, né? Eu até citei o Maria do Bairro, um grande clássico da teledramaturgia não brasileira, né, mas latina, do quanto para Maria do Bairro, né, para quem não sabe, a Maria do Bairro, ela abandona o bebê porque ela está num surto, ela tem um surto ali na terceira fase da novela, porque a novela é um épico, dividido em 3 fases. Ali no início da terceira fase, na passagem do segundo para a terceira fase, ela abandona o filho e ela passa o resto da novela inteira querendo voltar a encontrar esse filho, né? Queira Deus meu pecado perdonar, queira Deus meu pecado perdoar, quer se apartar desse filho. E aí, tanto aí voltando para o Xavier, né? Tanto no Eu Matei Minha Mãe quanto no Mami, né? Essas mulheres têm uma certa incapacidade de lidar com aquilo, né? Uma impossibilidade de lidar com aquele filho, com aquela criança, com aquele adolescente problemático, e a partir daí elas afastam do convívio, né? Mas ainda assim com afeto, né? Mas chega numa situação tal, numa situação limítrofe X, Y, Z, que essa relação precisa ser cortada, né? Essa relação precisa ser apartada, separada, para renascer, né? Pra, de alguma forma poder sobreviver. Então, é muito louco a gente pensar a maternidade dentro da dramaturgia, né? Porque paternidade, os pais abandonam o tempo inteiro, né? Mas quando a gente vai falar sobre maternidade, a gente tem esses entraves, a gente tem esses engasgos ainda. Isso a questão da relação dele com a mãe é uma questão recorrente na filmografia do Dolan. Você falou bem essa questão do pai. Também é recorrente o pai ausente, né? Porque no Eu Matei Minha Mãe, o pai só aparece basicamente para fingir que vai fazer um afeto e dar informação para ele que ele vai ser internado. E a mesma coisa no Laurence Anyways e outros filmes que a gente vai falar aqui na frente. E isso me leva à questão... Perdão. Você leva a questão do Laurence Anyways, né? Que ele vai falar com o pai e o pai está apenas assistindo futebol e continua, não fala agora, estou assistindo futebol. E é isso, né? A relação dele está ali com a mãe, o pai não tem muito interesse.
E a mãe tinha tanta preocupação de falar para o pai sobre a questão da transição dele, mas para o pai ele não estava totalmente alheio. Isso leva à questão do caráter autobiográfico da obra dele, da relação dele com os pais. E não só a questão do filho com a mãe, mas também são personagens que têm a questão da hiperatividade, que a gente falou agora dos gritos. E muita gente também que não gosta do cinema dele fala dessa questão não só dos gritos, mas também de ter um certo narcisismo, uma certa pretensão, que no caso do cinema dele eu acho que serve bem ao cinema dele. Uhum. Nesse sentido, você acha que aquele rótulo já hiperbatidaço, até porque a gente trabalha com cinema, a gente sabe que o cinema é uma obra coletiva, mas aquela coisa do cinema de autor, desse filme autoral, do o autor, o enfant terrible, que cai muito em cima dele, se você acha que é cabível ou essa denominação já de cinema de autor já não cabe mais hoje em dia? Aham, eu concordo que é super batido, né? A gente já leu, já viu muito sobre isso, mas acho que ele tem um domínio sobre o filme, né? Que é um domínio que não passa tão somente ali pelo roteiro e pela direção, que já por si só, né? Só essas duas funções já seria um controle quase que absoluto, né? Porque quem escreve a história é o roteirista, quem dirige, né? Quem tem ali a última palavra é o diretor dentro de um set. Então ele conflui nessas duas funções. Só que, para além disso, ele também monta. Para além disso, ele também produz. Para além disso, ele também faz figurinos, né? Então, existe um certo controle ali, né, dentro dos filmes, que me parece que a gente poderia chamar, sim, de um cinema de autor, de um cinema muito específico. Você bate o olho, né? Se você assistir 2 minutos de um filme, se você conhecer minimamente, claro, né, os mecanismos que ele usa, as estéticas, você percebe, isso é Xavier Dolan. Né? Slow motion, que até a exaustão, acho que agora nos últimos está um pouco menos, né? A gente vai falar dele. Mas o Mathias Maxime é um pouco menos, assim, eu acho um filme mais raw, assim, mais cru, esse último, né? Mas até chegar nele, a gente tem ali um excesso de slow motion. Por exemplo, Laurence and Ways, que a gente vai falar já já, né? Mas eu li uma crítica na época, que é uma crítica que eu concordo muito e que me perseguiu, assim. Eu li, acho que foi no G1, eu tentei buscar a crítica para falar com você, mas eu não achei mais. Mas foi algo que me bateu muito quando eu li. Lá na época que foi lançado, não lembro o ano, você vai dizer, né? O crítico diz assim, ele tem um primeiro filme, né, feito quase sem grana e tal, numa forma de financiamento X, e aí quando ele chega no Laurence and Ways, ele já estava muito consagrado. Então ele conseguiu muita grana para fazer e conseguiu liberdade absoluta para realizar. Então é um filme que não teve, assim, me parece que não tem ninguém dizendo, cara, não vai dar certo. Cara, puxa esse freio de mão. Cara, tá muito maluco. Cara, tá muito grande. É um filme de quase 3 horas. Assim. E toma ali chuva de roupa. E toma ali pessoas chegando na balada causando. E toma ali slow motion. E toma ali pessoa entrando na fumaça. E toma ali vai e volta no tempo. Né? É um filme, é o filme que eu menos gosto, assim, da cinematografia dele, é Laurence and Ways, mas eu vou chegar lá, eu vou ver as minhas razões, mas pensando aqui nessa estética de autor, pensando aqui nesse cinema de autor, que foi a provocação que você me fez, eu acho que por ele assumir todas essas posições, e ainda de autor, né, que a gente nem falou, e ainda está quase sempre ali botando seu rostinho para jogo, não só em papéis pequenos ou em aparições a la Hitchcock, mas realmente ser protagonista dos filmes, né, na maior parte deles. Estando ali no centro da cena, no centro da mise-en-scène, o proagon, né, o protagonista, aquele que sofre primeiro, além de ser diretor, roteirista, montador, produtor. Então, acho que todas essas funções confluem para a construção de um cinema muito único, muito dele, e acho que a gente poderia sim dizer de autor. Bacana. Vamos então para o próximo filme. Em 2010, o segundo filme de Xavier Dolan, Amores Imaginários, L'Amours Imaginaire, filme em que ele trabalha também, assim como a Monique Chokri e o Neil Schneider, o filme que 2 amigos, a Marie e o Francis, têm a amizade balançada quando eles se sentem atraídos pelo belo Nicolás, belo e mala sem alça Nicolás, que aparecem e loiríssimo e mala sem alça, filme estilosão, jovial, e que também toca em temas maduros. Inclusive é bem legal porque o filme começa, além daquela cartela com a citação literária, com depoimentos de outros jovens falando sobre relacionamentos, e esse olhar sobre relacionamentos falado é muito bacana. Tem entremeado também com cenas dos atores
em outros relacionamentos fugazes, na cama, falando uma coisa bem madura. Você falou do Matias e Maxime, do último filme dele, e a gente vê, né, que ele fazia filmes com 20 anos, com um olhar super maduro, de um cara de 30, 30 e pouco, e no último filme dele são caras já chegando aos 30, se comportando como se tivessem 15, né? A gente vai chegar lá também. É isso que eu queria te perguntar, então, como é que você acha esse olhar, mesmo por todo ser um filme mais lúdico dele, mas esse olhar mais maduro sobre relacionamentos vindo de um cara tão jovem, assim, como é que ele toca na questão do relacionamento? Você falou muito sobre a fluidez, né? Que mais do que ter personagens LGBT, são personagens que se encantam, se aproximam de pessoas, têm seus conflitos, são muito ricos entre si. Então, como é que você vê essa abordagem do relacionamento dos personagens do Dolan? Pode ser especificamente nesse filme também, no Amores Imaginários. Eu acho esse filme mais pop, assim. Eu acho, se a gente pudesse categorizar, eu acho que esse filme é quase um videoclipe, assim, onde as músicas e os momentos de clipe são tão importantes quanto os momentos ali, né, sem música, os momentos de fala, os momentos de diálogo entre os personagens, né? Eu acho que é um filme, claro, né, a música, a gente também deve falar sobre isso, né? A música tem elemento central ali dentro dessa narrativa, mas nesse filme, né, em outros também, essa música conta a história, né? Essa música ajuda a embalar a história. Eu acho que é um filme muito ali influenciado por estética de videoclipe, que depois ele vai dirigir, é muito influenciado pela própria MTV, como ele falou nas entrevistas, né? Ele queria fazer os próprios videoclipes dele, nunca conseguiu, e aí nos filmes ele faz. Eu não sei se exatamente maduro é a palavra, assim. Eu acho que Amores Imaginários, como o próprio nome já de alguma forma pré-anuncia, eu acho que é um filme sobre platonismo, né? Eu me identifiquei muito com esse filme das relações que a gente constrói na nossa cabeça, na ideia de paixão que a gente tem e na ideia do outro que a gente faz que não necessariamente corresponde ao outro, né? Eu acho que é um filme que lida muito com expectativa, realidade, sabe aqueles memes? É um filme que lida muito com essa ideia imaginária, com essa ideia do irreal, com essa ideia do não palpável, com essa ideia mesmo, né, nesse sentido mais platônico possível, né, mais filosófico, platonicamente falando. Eu acho que o filme lida muito com isso, né, de como aqueles dois protagonistas se apaixonam pela ideia daquele cara, se apaixonam pelo fato de estarem se apaixonando pelo aquele cara. Claro que o cara jogava, né? E isso fica explícito ao longo do filme. No início você acha que não, que ele é só legal, mas você vê que ele estava jogando, evidentemente ele estava jogando com os dois, né? Sim, e eu acho isso muito foda, né? Porque o Xavier, quanto diretor, roteirista e tudo mais, ele não se escusou, né, de fazer essa disputa, né? Porque é um filme de disputa, é um filme de disputa entre dois amigos, né? Quem vai conseguir a atenção do boy, quem vai pegar o boy primeiro e tal. Eu lembro que, eu já vou responder essa pergunta, tá? Mas eu lembro que o filme me marcou muito, porque eu tendia muito a idealizar minhas relações, tendia muito a idealizar relações porque eu não as tinha, mas acho que o filme dá um passo além, né? Porque os personagens têm relações, eles são interessantes para outras pessoas, mas aquele objeto do desejo, né? Vamos usar essa expressão bem francesa, canadense também, esse objeto do desejo, quando o objeto do desejo não corresponde, né? É aí que mora o perigo, é aí que mora o filme. Eu lembro que uma cena desse filme que me marcou muito foi a cena que ele pega os objetos, né, se não me engano, a camisa, o casaco do cara, né, Nicolás, né? Do Nicolás e se masturba, né, com cheiros, com aquela atmosfera. Foi uma cena que me marcou muito. Eu falei, nossa, colocaram isso no cinema. Isso tá recalcado, assim, atrás na nossa psique, ele coloca em cena, sabe? Põe na cena ali para todo mundo ver, né? Todo mundo já pensou sobre isso, óbvio. Óbvio que já, mas ele põe na cena, assim, eu pirei com essa cena. Eu lembro que eu fiz um trabalho na faculdade, eu fiz ciências sociais, né, antropologia. Eu lembro que eu fiz um trabalho de política, meu jeitinho, um trabalho de política sobre representação da masturbação no cinema. E aí eu fiz um curta. Eu não fiz um trabalho escrito. Eu fiz um curta montando imagens, né? Eu peguei imagens de vários filmes que tinham pessoas se masturbando, que falavam sobre isso, e aí coloquei em sequência, assim, e fiz um curta, fiz uma narrativa lá muito maluca. Eu gosto muito dessa estética mockumentary, né, que o filme traz,
né, que hoje em dia está aí, a gente já viu a exaustão, mas naquela época talvez não fosse tão comum, pelo menos, sei lá, não nas coisas que chegavam aqui. Talvez eles estivessem fazendo muito. Mas nas coisas que chegavam aqui, claro, que tinha iniciativas, mas não era tão propagado assim. Né? Me interessa muito essa estética mockumentary, com aqueles personagens interessantes, aqueles personagens canadenses, né? Então eles são duros, né? Eles não fazem palhaçadinha, né? Eu lembro daquela menina assim, fumando. Tem uma densidade ali. Você falou que é um filme maduro, que eu não concordo exatamente, mas eu concordo que tem uma densidade naqueles personagens, naquelas relações, de como relacionar-se com o outro, de como eu ponho as minhas expectativas e o meu conjunto de expectativas no outro, que o outro não tem nada a ver, de como eu lido com isso, né? Com a minha psique, como eu lido com isso, como as relações deveriam ser vias de mão dupla e às vezes não são. Eu acho que o filme está muito calcado aí, né? Eu lembro que tem uma moça que é amante, né? Se eu não me engano. Então, eu acho que é um filme que fala sobre imaginação mesmo, né? De relações que talvez não perpassem necessariamente sobre o outro, né? O outro talvez não tenha sido nem avisado. Eu acho que é um filme que está muito calcado nisso, assim, nessa imaginação, nesse ideário sobre o outro, sobre as relações, sobre expectativas, sobre frustrações. Eu acho que é um filme que me pega muito nesse lugar. Verdade. Na verdade, eu não falei que o filme é maduro. O que eu quis dizer, talvez não tenha feito entender bem, é que são visões de pessoas muito jovens, tanto na parte do documentary, quanto naquelas cenas da cama com outros parceiros, que eles acabam dando visões de relacionamento que eu acho que são visões interessantes e inesperadas, às vezes, com os personagens com seus 20 e poucos anos, como é o... Nem 20 e poucos anos, é bem 20 no caso do... É bem 20. São bem jovens mesmo. E aí, voltando até para uma coisa que você já falou sobre o estilo, a questão das imagens icônicas, do exagero, muita referência literária, influências muito tributárias, assim. Tem uma cena dos três na cama que lembra muito a Nouvelle Vague, o Pierrot Le Fou, aquela coisa dos quadros, assim. E você falou a essa própria coisa... estética do filme, né? Os figurinos da protagonista, o cabelinho super, super bem montado, sempre fumando. Realmente é uma viagem ali a Nouvelle Vague, com certeza. E aí, mas você falou também essa questão de nem sempre é uma coisa exagerada, que nem sempre tem função narrativa, mas que é isso aí mesmo. Mas você não acha que... Eu tenho uma visão assim, que muitas das coisas que parecem gratuitas têm função narrativa, inclusive da música que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, tem uma cena nesse filme em que eles estão em volta de uma fogueira, e aí o Nicolas, que é o objeto de desejo deles, dá um marshmallow na boca do Francis, e aí, tempos depois, ele se imagina numa chuva de marshmallow, uma coisa bem videoclipe mesmo, assim, que não é o Nicolas fica cantando Every Breath You Take do Police, mora no banco com ele, que tipo assim, ele se sente um pouco stalkeado também. Quer dizer, você vê que às vezes é o exagero pelo exagero, que não se paga narrativamente sempre? Não, eu acho que se paga narrativamente, mas assim, não joga a história para frente. É nesse sentido que eu quero dizer. Tá. Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que é um universo que se constrói. Eu acho que nesse filme, por exemplo, né, a gente está falando ali de imaginação, a gente está falando ali da nossa viagem, da nossa mente, a gente está falando ali do quanto, né, um pequeno gesto, que é um marshmallow na boca, provoca uma explosão de sensações. Eu acho que aí essa chuva. Eu acho que tá tudo certo. Eu acho que narrativamente se paga, né, para usar essas expressões nossas de roteiristas. Fazer um bingo. Bingo! Eu acho que se paga, mas não necessariamente não joga a história para frente. Não estou dizendo que precisa, mas, por exemplo, né, essa cena que é muito tributária, que se repete de alguma forma na chuva de roupa do Laurence Anyways, e que o Xavier vai dizer que ele se inspira na chuva de sapos de Magnolia. A chuva de sapos de Magnolia, ela leva a história para frente, necessariamente. Puta, choveu sapo, deu ruim. O que acontece a partir daí? Né? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Né? A crise do filme, é verdade, no Magnolia. Né? Do quanto a história precisa daquilo para acontecer. As histórias do Xavier, esses maneirismos estéticos, a história prosseguiria sem eles, né? Muito nesse sentido. Mas assim, isso é uma opinião muito de roteirista frio, né? É claro ali que ele entra em outras esferas, né? Eu acho que esse apuro estético, eu acho que essa piração estética, se a gente puder chamar assim, eu acho que essa identidade, né? Que essa marca videoclíptica e de videoclipes
essa marca essa marca que nesse filme, né, que está ali jogando com a imaginação, é absolutamente necessário para se fazer esses filmes, né? O que eu estou querendo dizer é que narrativamente não avança a história, só, muito nesse sentido. Eu concordo, faz todo sentido. Vamos pro próximo filme, então. Em 2012, Dolan fez uma versão para o cinema de Tom na Fazenda, Tom à la Ferme, adaptação da peça teatral de Michel-Marc Bouchard, seu xará, que teve uma montagem muito famosa aqui no Rio de Janeiro também, que rodou por outras cidades. Eu não cheguei a assistir, é boa? Amo, tudo para mim. A gente fala dela. Vamos falar dela. Eu vou até a primeira pergunta sobre isso, que é um filme com o Tom, é feito pelo próprio Xavier Dolan. Também tem a Lisa Roy e o Pierre Cardinal no elenco. O Tom vai visitar a família do amante dele, do namorado dele que morreu, sendo que ele não pode revelar sua orientação sexual durante a visita. Você, então, que está nessa vantagem de ter visto também o texto no teatro, a peça original, você acha que a adaptação no cinema perdeu um pouco de não ter aquela liberdade do teatro tem, de às vezes fazer uma reviravolta, às vezes na fala, no texto? Que a impressão que eu tive vendo no filme, embora eu goste muito do ponto de vista, do modo como a maneira é contado, mas quando ele sai da fazenda ali, que a outra menina chega também, é tudo muito contado, muito falado. Então, a impressão que dá, mesmo sem ter visto a peça, foi de que realmente é uma adaptação um pouco difícil de fazer. Como é que você vê a diferença entre essas duas versões, você que vê as duas? Ele resolve fazer uma adaptação, não um texto dele, original, mas ele adapta um texto que já existe. Eu acho que esse filme nem foi lançado aqui no Brasil, foi? Eu lembro que demorou, se foi lançado, demorou muito. Eu lembro que achar um torrent foi um horror para conseguir. Eu estava muito ansioso para ver, né? Porque de alguma forma ele estava ali brincando com as regras do thriller, ele estava brincando ali com as regras do cinema de gênero e me interessou muito. Né? Talvez no trailer, se você assistiu o trailer, né? O trailer ele parece que é só um filme disso, mas não, né? O filme joga com isso também, mas não é só isso. Acho que é um filme absolutamente dramático, né? No sentido amplo do termo. E aí eu vi a peça recentemente. Eu vi o filme há muito tempo, né? E vi a peça no ano passado, porque a peça teve várias temporadas, né, pelo Brasil, ficou em cartaz até fora do Brasil, com o Tom na Fazenda, com o Armando Babaioff como protagonista, ele também, o Babaioff também é produtor. E na peça de teatro, eles usaram elementos narrativos muito interessantes, né, que era a lama. O palco era todo tomado por lama. Os atores, no início, eles, em cena, eles, antes da peça começar, né, ali, naquela meia hora antes, com o público entrando, eles forravam o palco inteiro, forravam a arena inteira com uma espécie de plástico, assim, e jogavam lama. Então, a lama é um elemento muito presente que vai conspurcando essa família, né? Que vai sujando essa família a partir da entrada do Tom, né? A partir da entrada desse elemento que não é aceito, né? Que é fagocitado de alguma forma. Mas eu acho que os dispositivos, né, da peça, do filme, é um dispositivo que vai voltar também, né, eu acho que é o meu favorito, viu? O Tom e o Fim do Mundo, apenas o Fim do Mundo. Eu acho que é um dispositivo que volta também no Fim do Mundo, né, que também é baseado numa peça, que é o dispositivo da impossibilidade de falar, da impossibilidade de contar, né, do não ter coragem dessa fala que não consegue se emitir, dessa fala que fica presa na garganta e não encontra o emissor, não encontra o seu receptor, né? Eu acho que são filmes que dialogam com questões muito semelhantes, né? E peças também dialogam com questões muito semelhantes, cada uma à sua maneira, né? Eu acho muito triste essa ideia de você voltar para casa, de você ir para casa do seu namorado, de alguém que você amava, de você não poder dizer, de você não poder sofrer esse luto da maneira como você queria. Tem um filme chileno, você deve ter visto, Dani, de uns 3 anos, que é Uma Mulher Fantástica. Né? Sensacional. Agora, né? O diretor, e aí eu fiquei sabendo, porque ele participou do Laboratório Novas Histórias, sabe? Aquele que testa Novas Histórias. Sim. Pronto. Ele participou e a ideia dele no projeto, conforme eu fiquei sabendo, era a seguinte: como uma pessoa é impossibilitada de viver o seu luto, né? E aí que ele criou a personagem da transexual. Ele estava mais interessado em pensar na impossibilidade de alguém viver o seu luto da forma devida, da forma que queria, né? E aí ele cria essa personagem transexual que tem uma série de entraves
na vivência disso, né? E é muito interessante o filme. Claro, né, que o filme depois mudou muito, com a entrada da atriz, né? Houve todo um diálogo, houve toda uma parceria Daniela Vega. entre direção e a atriz maravilhosa. Muito Fantástica. Bom, mas eu acho que nessa transposição, né, da peça de teatro para o filme, eu acho que o Xavier foi muito brilhante na construção do suspense entre os dois caras. Né? A gente tem aquelas cenas muito tensas no milharal, onde ele vai brincar também com o formato da imagem, né? Isso. Que o formato da imagem vai achatando na medida em que o cara, Jean-Pierre Pierre Cardinal, como é que é o nome do... Pierre Cardinal. Pierre Cardinal. Vai achatando na medida em que ele vai achatando o tom, né, ali no milharal. Ele vai construindo a cena do tango, eu não sei se está no texto do cara que escreveu, né? Mas a cena do tango também está na peça, deles dançando tango, que é muito sexy, é uma das cenas mais sexys do cinema LGBT, na minha humilde opinião. Tensa, né? E muito tensa, né? Parece que ele vai matar a qualquer momento. E é um filme, né, muito... É um filme muito pesado, né? Porque dá a entender que o Tom era estuprado, assim, todas as noites pelo irmão, né? Para aquele cara violento, mas ao mesmo tempo ele gosta também, no Xavier, gosta também de usar essas masculinidades com umas belezas muito hegemônicas, né? Que você fica, nossa, esse menino, hegemonicamente, ele é epítome da beleza, né? Se a gente pensar nessa beleza eurocentrada, né? Nessa ideia greco-romana. Olha ela. Nessa ideia greco-romana de beleza, né? Esses protagonistas do Dolan estão sempre flertando com isso, né? Eles são sempre muito belos, né? Nesse sentido da palavra, no sentido estrito da palavra. Então, é aquele personagem que é muito belo, mas é muito cruel, também tá na peça, e acho que ele consegue apenas o fim do mundo, não, mas eu acho que, não tanto, mas eu acho que em Tom da Fazenda ele consegue se distanciar bastante, consegue criar uma linguagem muito própria, muito de cinema, sabe? Não só por exemplo, aquela vaca sendo arrastada, né? Aquele ambiente do bar. Eu acho que ele consegue criar uma ambiência, né, cinematográfica, uma ambiência imagética muito forte que é de direção mesmo. Assim. Eu acho que o texto não dava exatamente. Eu assistir a peça, né? A peça ela vai para outros registros, assim, outros registros. Ele também está ali na chave da tortura, também está ali na chave desse jogo psicológico entre esse irmão e o Tom. O Tom também gosta desse irmão, né? Ele acaba meio que se apaixonando, fazendo uma transferência, contra-transferência muito louca. Estocolmo, né? É muito louca essa relação, que também tá na peça. Mas, assim, se a gente fosse pensar, né, essas relações, essas aproximações e essas rupturas entre peça e cinema e peça, eu acho que ele consegue trazer uma estética outra. Assim, que acho que é apenas o fim do mundo, o filme fica mais centrado, né, um filme mais para dentro. Claro, ele sai em alguns momentos, mas eu acho que é um dos que a crítica menos gosta, né? Porque eu acho que em alguns momentos ele tende a ser uma peça filmada. Sabe essa impressão que se tem de que é um teatro filmado? Agora com a pandemia isso vai mudar, esse termo inclusive vai parar de existir. Vai cair no esquecimento. Mas me parece ali que apenas o fim do mundo ele não consegue dar tanto conta quanto ele consegue no Tom na Fazenda, né? Eu acho que ali ainda tem um viés teatro filmado que não me incomoda também, não tem nada contra. Mas você fez um bom paralelo com apenas o fim do mundo, esse elemento de fora, né, exógeno, que ele tem que falar alguma coisa e não consegue. Inclusive, no Apenas o Fim do Mundo, quando ele está na estrada, ele vê muito assim a reação das pessoas e as placas no caminho. Uma das placas que está no caminho, que até na versão que eu vi, não estava nem legendada, ela estava assim, besoando e parler, tipo assim, está precisando falar. E aquela placa, o filme é sobre aquilo, né? Eu acho muito legal. E entrando agora na seara dos personagens LGBT nos filmes do Dolan, você falou bastante no início como é que você acha que ele é muito representativo desse cinema LGBT. E o Dolan, por sua vez, ele diz que ele não gosta muito do rótulo do filme gay. Ele acha que o filme gay acaba soando muito reducionista e de fato, os personagens LGBTs nos filmes do Dolan não são definidos só por isso, são personagens muito profundos. Inclusive, ele reclamou, quando ele ganhou um dos prêmios, que foi a Queer Palm em Cannes, não lembro do ano. Mas, ao mesmo tempo, esses prêmios também dão uma visibilidade para os filmes LGBT que eles não teriam, às vezes, no circuitão,
Ainda mais aqui, não vou nem falar do Brasil, em que teve gente que devolveu o ingresso por causa da cena do Praia do Futuro, que o Wagner Moura... Avisado. Tinha que ser avisado. Avisado. É ridículo. Mas como é que você acha essa questão do... A outra entrevistada que eu tive aqui também, a roteirista Carolina Gomes, ela falou também sobre o olhar feminino, como é que é reducionista. Você acha que esse rótulo do cinema LGBT é reducionista ou você acha que é importante ter como um agrupamento de filmes? Ótima pergunta. Dani, eu vou dizer, eu tendo a achar importante, assim. Eu tendo a achar importante por uma série de razões, assim, micropolíticas, porque acho que o cinema também pode ser uma forma de comunhão entre os nossos, sabe? O Foucault, Michel Foucault, olha ela citando autor, meu xará. Outro xará. Outro xará, Michel é o melhor nome. Eu detestava esse nome, sabia? Eu detestava. Quando eu entrei na faculdade, conheci outros Michels, assim, intelectuais, interessantes. Eu passei a gostar, não gostava do meu nome. Agora eu amo. Michel. Bom, e o Foucault vai dizer num texto da amizade como modo de vida do quanto a homossexualidade pode produzir outros espaços, pode produzir outras esferas de conexão, de comunhão, né? Do quanto é importante, né, que um cinema onde eu me veja representado, do quanto é importante um cinema onde eu me reconheça, do quanto é importante um cinema onde seja um espaço de interlocução, de comunhão com os meus, né? Com os meus, digo, LGBTs, né? Negros, por exemplo. Então, eu acho muito importante um cinema que seja engajado e um cinema que fale com o seu público, né? A gente, por exemplo, né, que escreve muito projeto para ensino, para edital, você já deve ter feito isso muito, né? Tem sempre lá o público-alvo. O público-alvo é importante, né? Porque filmes que não tenham personagens gays são universais e filmes que tenham personagens gays devem ficar num nicho, né? E aí parece que eu estou me contradizendo, mas não, porque a minha questão, eu acho importante que a gente levante essa ideia, né? Que a gente propague essa ideia de filmes com personagens LGBT. A gente precisa naturalizar que personagens LGBT existem, que tem família, que tem complexidades que não passam só por ser LGBTs e tal. Mas acho que se a gente se apartar dessa ideia de um filme não ser LGBT, né, se a gente for nessa confluência, a gente vai acabar com um apagamento, né? A gente vai acabar apagando a nossa identidade, a gente vai acabar diluindo esse cinema que é um cinema outro, né? O cinema queer produz um outro modo de vida, né? O Jack Halberstam, que é um outro teórico, vai dizer a arte queer do fracasso, do quanto o cinema queer pode produzir uma outra forma de existência, do quanto o cinema decolonial, negro, pode produzir outras formas de existência, pode produzir outros mundos, né? Mundos outros possíveis que me interessam muito, né? Mundos que não existem, ou mundos que existem só dentro de mim, ou mundos que ainda precisam ser propagados, né? Então, essa ideia de cinema LGBT me interessa muito por conta disso. Não só dessa comunhão, desse espaço de troca, interlocução, identificação com os meus, né? Mas também nesse sentido de nos afirmarmos politicamente e nesse sentido dessa produção de outros mundos, de outras realidades, né? Que o cinema é tão mestre em fazer. Então, eu acho importante, assim, eu vou discordar do Dolan, a gente toma uma cerveja depois, Dolan. E aí eu converso com ele, assim, apresento uns textos, quem sabe. Ele me ensina cinema e ensina outras coisas para ele. Não disse o quê. E aí... É muito nesse sentido, assim, eu não me excuso de forma alguma, né? Eu tenho tentado, né? Claro que às vezes a gente tem que pagar as contas, mas eu tenho tentado moldar a minha carreira nesse sentido, assim, em temáticas LGBTs, temáticas negras, né? Se eu puder falar um pouquinho depois no final. Sim, claro. É importante, as histórias precisam ser contadas, né? E vamos focar nisso no final, sim. Muito interessante seu ponto de vista. Vamos para o próximo filme. Em 2012, Dolan lançou Laurence Anyways, 2012, que tem um título em português, que agora eu não lembro qual é, a Laurence para sempre, talvez para sempre, Laurence para sempre. É o filme que o Michel menos gosta e é o filme que eu mais gosto, então agora é o momento da discórdia. É o filme com Melville Poupeau e a Suzanne Clément, que está arrasando nesse filme, que atuação dela. O filme
filme de 2 horas e 40, conforme o Michel já destacou, ele reflete 10 anos na vida do casal Fred e Laurence, quando o Laurence passa por um processo de transição para... E como que eles lidam... o filme é mais sobre as idas e vindas do casal, e como eles lidam com essa realidade nova do Laurence, do que propriamente da transição. Inclusive, o início da transição está em elipse, não aparece, né? Ele não fala diretamente para ela que quer transicionar. Eles estão numa lava-jato e ele fala que eu morri, tipo assim, está se sentindo renascendo mesmo. E aí já entra ele na escola, como é que ele vai ser aceito e tal. Só que o filme, ao mesmo tempo, ele tem uma cena inicial muito forte, que é o ponto de vista dele sendo observado por todo mundo como um ser estranho, uma aberração. Como é que você acha que é um filme sobre um relacionamento, novos fora as questões que você tem com o filme, como é que você acha que ele consegue passar também essa questão da invisibilidade social trans? E aí tem a ver com o que você falou agora há pouco, sobre a profundidade dos personagens LGBT não serem definidos só como personagens gays ou trans na trama. Como é que você vê que essa mensagem é passada nesse filme? Que é a minha opinião política ou a minha opinião enquanto admirador cinematográfico assim, desse filme? Pode ser ambas. Tá bom. Então, eu acho, mas acho que as duas confluem também. Tem uma coisa que é a seguinte, né? Dentro da representação da transexualidade no cinema. E aí eu já conversei com pessoas transexuais sobre esse filme, inclusive uma colega, não é amiga, foi minha aluna, no curso que eu dei, e ela gosta desse filme, né? Então, eu acho que ele é validado, pelo menos por algumas pessoas trans curtem e tal. Mas eu não curto tanto, porque me parece que a transexualidade fica diluída dentro desses maneirismos estéticos, né? Como você disse. E eu concordo super. É mais importante para o filme a relação deles dois que a questão da transexualidade, né? Essas indas e vindas desse casal. Tem uma coisa que eu e um amigo, a gente costuma brincar, de filmes caça-pautas. Eu nem acho que esse seja, exatamente, né? Mas, sei lá, aqui no cinema brasileiro, a gente tem alguns filmes que eu vou chamar de caça-pautas, né? Que são o seguinte, né? E se fulano e fulana fossem irmãos, eles ficassem um tempo sem se ver e ele voltasse como ela, como é que seria? Me parece que é muito mais sobre esses desafios ou sobre como essas relações se dariam do que sobre a pessoa em si. A pessoa em si fica sufocada por essas questões do próprio roteirista, do próprio diretor. Entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, A Glória e a Graça, tá? Que é um filme que nada contra, a princípio não teria nada contra, né? Mas me parece que A Glória e a Graça tá muito mais, que é um filme com a Carolina Ferraz, né? Ainda tem a questão do transfake, como Laurence Anyways também, né? Que a galera trans está dizendo sobre pessoas trans interpretando pessoas trans, né? Que Laurence Anyways não se dá nesse âmbito, né? Esse fenômeno é chamado de transfake. E aí o Laurence Anyways tem essa ideia de transfake e a Glória e a Graça também, que é esse filme de alguns anos atrás, ganhou prêmio de melhor roteiro, se eu não salvo engano, no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. E aí, né, a personagem da Sandra Coverlone, ela tem uma doença terminal e ela está prestes a morrer e ela precisa de alguém para cuidar dos filhos dela. Ela tem 2 filhos. E ela chama esse irmão. E esse irmão é uma mulher transexual. Não sei se é a Glória, não sei se é a Graça. Interpretada pela Carolina Ferraz. E aí me parece que os setores desse filme estavam muito mais interessados, né, nisso do que na subjetividade dos personagens, né? O que eu venho perseguindo assim nas minhas aulas, nas minhas obras, no cinema que me interessa, né, é um cinema que leva em consideração a subjetividade dessas personagens, a subjetividade do outro, a subjetividade dessas pessoas que não são essas pessoas, né? Que não é o roteirista, não é o diretor, bem possivelmente é uma pessoa bem distante dela, né? Possivelmente é um homem branco, né? Cis, heterossexual, que está dirigindo, que está contando, que está escrevendo, que está produzindo essas histórias, né? Então, um cinema que me interessa, um cinema que eu busco perseguir, um cinema que eu acredito,
é um cinema que, de alguma forma, leva em consideração a subjetividade desses personagens, né? É um cinema que parte da pesquisa, é um cinema que parte da interlocução. Por exemplo, Uma Mulher Fantástica era um filme que era assim também. E se uma pessoa trans não conseguisse viver seu luto? Era um filme que era exatamente isso. Ele partia primeiro da ideia para depois chegar no personagem. Né? E aí o personagem era um transexual, porque transexual é essa figura, né, que dentro dessa pirâmide social é uma figura que está ali na base. Né? Se a gente pudesse falar dessa ideia de pirâmide social. Né? E aí, eu acho que o Laurence Anyways, ele vem muito mais dessa ideia, o personagem chega depois, do que o contrário, né? E me interessa muito mais um filme em que essa subjetividade seja construída, né? Essa subjetividade seja respeitada, essa subjetividade tenha diálogo com as pessoas que estão sendo representadas, né? Se eu não sou, né? Eu não sou uma mulher transexual, se eu for fazer um filme, conversar com essas pessoas, mudar o roteiro através das vivências, né? Convocar uma atriz trans, convocar consultores trans, consultoras trans, convocar uma equipe, né? Se não houver formação, formar uma equipe junto comigo, né? Para construir esses filmes da melhor forma, né? De uma forma mais, não só representativa, mas de uma forma muito mais respeitosa. Isso transparece para os filmes, transparece para as obras, né? Não é como se fosse um favor, né? Porque o filme é que ganha. E me parece que o Laurence Anyways está muito mais calcado na visão desse menino, na visão do Xavier sobre tudo isso, sobre transexualidade, né? Então é um filme que me afasta um pouco. Eu vi no início, né? Como eu te disse, é um filme que é um longo, é um épico. É um filme que eu lembro que eu ficava no cinema, assim, esse eu vi no cinema. Ficava assim, sabe, quando você muda de posição várias vezes, a pipoca já acabou, a Coca-Cola virou só água, porque o gelo já derreteu, e eu continuando lá, óbvio, né, porque muito fã. Mas é um filme que, como eu disse, né, o crítico que eu li na época disse ninguém fez com que o Xavier puxasse o freio de mão. Eu acho que é exatamente isso. Assim, ele recebeu muito dinheiro e aí toma-lhe chuva de roupa, toma-lhe todos os trajes estéticos possíveis. É lindo, é belíssimo, mas não avança a história. Sim, sim. Tudo bem, não precisa avançar também. Estou dizendo, só estou tecendo uma crítica, tá? Não estou dizendo que precisa necessariamente. Tecendo uma crítica como roteirista, não necessariamente como espectador e tal, e fã do trabalho. Então, é um filme que, de alguma forma, me afasta por essas questões. Você citou dois pontos interessantes agora, que foi essa questão do personagem, da história não ser guiada a partir guiada pelo personagem, né? A partir de um contexto maior, e também sobre o transfake, que foi o termo que você usou, de atores não trans fazendo papéis trans. Inclusive, tem toda uma situação, até tem um clipe do Arcade Fire, não sei se você já viu, aquele We Exist, que é sobre uma trans que é agredida num bar e tal, e quem faz a trans é o Andrew Garfield, que é um ator cis, né, hétero. E aí entra naquela grande questão que o pessoal fala sobre escalar, e a gente tem tanta gente boa, você falou da Daniela Vega agora no Mulher Fantástica, que aí entra numa outra questão. Que, por exemplo, o filme foi o melhor filme estrangeiro para o Oscar, foi indicado para outros prêmios, de roteiro também, direção, se não me falha a memória. E aí não falta uma coragem, às vezes, dessa atriz trans ser indicada para um prêmio de melhor atriz. Aí eu vou dar outro exemplo, do Pose. O Pose, que a primeira temporada é brilhante, magnífica, e é sempre o Billy Porter que é indicado nas premiações, que é um máximo, um cara ótimo ator, ativista, canta pra caramba. É super merecida a indicação, mas você não acha que ainda existe essa coisa muito forte ainda com relação às atrizes trans? Acho. Transfobia. Transfobia explica. Transfobia e essa invisibilização, né? Essa vontade de continuar invisibilizando esses corpos, esses atores, essas atrizes, né? A gente pensar que as pessoas estão estudando, estão buscando se qualificar, né? São pessoas que já têm uma longa carreira, são pessoas que fazem teatro, fazem performance, fazem shows há muito tempo, né? Têm experiência, não são pessoas que nasceram ontem, tampouco pessoas que começaram a fazer esse riscado, a entender desse riscado, né, no métier, há muito tempo, né? Então, transfobia explica. Total. A gente não tem nem como se alongar tanto nesse assunto, porque é questão do preconceito, claro mesmo, né? Então, vamos para o próximo filme. Em 2014, Xavier Dolan lançou o que talvez tenha sido seu maior sucesso comercial, que foi Mommy,
filme com o mesmo título aqui no Brasil, o Grande Apelo Internacional, ganhou o Grande Prêmio do Júri em Cannes, com a Anne Dorval, que também foi a mãe do Eu Matei Minha Mãe, o Antoine, vou colar aqui, Olivier Pion, e a Suzanne Clément, que eu já elogiei, vou elogiar de novo, um papel totalmente diferente do Laurence Anyways, um filme que é uma mãe viúva, lidando com um filho violento, né, diagnosticado com TDAH, mas a sua relação conflituosa tem uma janela de esperança para a chegada de uma nova vizinha. E não só pela sinopse, eu acho que é o filme que você mais gosta, junto com... Ah, não, é Apenas o Fim do Mundo, você falou, né? Não, eu amo esse também, mas acho que é Apenas o Fim do Mundo. Mas amo esse também. Esse é um filme que eu tive muita dificuldade quando eu vi no cinema. Agora que eu revi, eu gostei mais. E aí ele cresce muito na segunda metade, mas o garoto, ele é racista, inclusive, ele é um malaço, é difícil aturar. Mas é um filme muito parecido em termos estruturais e de personagens com Eu Matei Minha Mãe, né? Porque a própria questão do arco da mãe, que no final ela tem uma cena em que ela tenta não se redimir, mas exibir seus motivos numa conversa com a vizinha. E aí eu queria que você falasse sobre o filme, o que você acha do filme, e também como essa figura materna perpassa toda a filmografia do Xavier Dolan. O Jean-Claude Bernadette, como eu costumo chamar. Ah, meu Deus, se ele assistir, você vai me bater. Vou ser cancelado. O Jean-Claude Bernadette, assisti uma entrevista com ele. Entrevista? Não, acho que foi pessoalmente. Bom, enfim, pessoalmente não no bar, né? Risos. Enfim, acho que no festival de cinema, ele estava dizendo um cinema lá em São Paulo, que agora esqueci o nome, fica na Augusta, mas não é aquele, é o Cinesesc. Sabe aquele Cinesesc? Fica na Augusta, mas do lado de cada Augusta, não do lado de lá, perto do da estação, como é o nome daquele? Itaú. Do Itaú. Itaú não é Itaú. É Itaú? É Itaú. É do Itaú. É do um de cada lado. O Cinesesc. Logo depois da Paulista. Cortado pela Paulista, pronto. Isso. Eu fui numa sessão que o Jean-Claude Bernadette estava, e ele falou o seguinte: aqui nessa sala, naquela sala lá, eu assisti, é uma sala muito importante para a minha carreira, para a carreira dele, né? Para a minha vida como cinéfilo, porque eu assisti grandes filmes daqui, mas um deles me marcou muito e um deles mudou a minha relação com o cinema, que foi o Jogo de Cena, do Coutinho. Ele disse que ele estava assistindo, sentado na cadeira, né? E aí começa aquelas pessoas que você não conhece, aquelas mulheres, contando histórias de vida, né? Algumas atrizes, mas até então é um filme sobre conversas, dirigido belíssimamente bem pelo Coutinho, mas um filme sobre mulheres contando suas histórias. Até que estaria ok. É um filme como tantos outros, sobre mulheres, suas relações múltiplas com várias coisas, vários assuntos. E aí entra se eu não me engano, não lembro, tá? A personagem da Andréa Beltrão, enfim, entra uma personagem que dá a chave do filme. Que a partir dali o filme muda, né? Porque você não sabe, é verdade, mentira, interpretação, é o jogo de cena, né? E o filme dá para você, se vira com isso. E o Jean, ele disse que ele pulou da cadeira quando ele viu isso. Ele literalmente pulou, ele deu um salto, porque ele falou: uau, o que é isso? Assim, o cinema ainda é capaz de se reinventar. E eu tive um pouquinho essa sensação com o Mami, quando eu assisti a cena da personagem principal imaginando a vida do filho, como poderia ser a vida do filho. Assim, o que está acontecendo? Assim? Porque o filme te engana, né? Ela está ali, eles vão, se não me engano, num lago, e aí o menino, racista e loiro, mais uma vez, tá brincando com essa personagem da vizinha, que é a atriz que você gosta, e ela tá ali fumando, né, encostada no carro, e aí vem, claro, né, slow motion, sempre. Por que não? Música... Oi? Por que não slow motion? Por que não? Vai não, já que estamos aqui. Vem slow motion e ela começa a imaginar como seria a vida do filho. E para você, espectador, vai falar: nossa, então o filme está tendo, né, um flash forward, a gente está entendendo o que aconteceu com esse menino, né? São cenas bonitas dele estudando, né, dessa relação deles um pouco mais apaziguada, né, ainda com pequenas tretinhas, mais apaziguada, né, um amor entre mãe e filho, um amor filial, um amor maternal muito forte. E aí eu chorava: nossa, que coisa linda, que coisa bonita. E aí volta. Foram apenas projeções, assim. E aí é como se o filme carregasse todo esse peso das expectativas que mães têm em relação a filhos, né?
que mães têm que têm relação a filhos problemáticos, que mães de meninos gays poderiam ter, pelo menos inicialmente, né? A minha teve, com certeza, projeções de que eu não fosse um menino gay, né? Que se eu fosse um menino hétero, como seria a minha vida, né? As projeções que os pais têm sobre os filhos, né? O filme trata de uma densidade muito interessante, muito bonita e é muito sincera. E é muito generosa a forma com que ele lida com isso. Não é de uma forma maniqueísta, né? Nossa, olha que mãe opressora, tá querendo que o filho seja daquilo, seu filho seja daquele jeito, se ele não é. Não é isso, né? A gente lida com projeções. Eu acho que é muito, eu vou usar essa expressão que eu não gosto, mas vou usar. Eu acho que é muito do humano, né? Da gente lidar com as nossas expectativas sobre o outro. A gente lidar com expectativas de um ser, no caso das mulheres, né? Das mães, das mulheres que são mães, das pessoas que são mães, lidar com as expectativas que ela constrói sobre pessoas que elas pariram, que elas criaram, que elas puseram no mundo. Né? Eu acho de uma beleza ímpar. Ontem eu caí no erro de reassistir essa cena e eu chorei de novo. Assim. Chorei de uma forma incontrolável, porque eu acho que essa cena é de uma sensibilidade tamanha, né, que eu, enquanto filho, jamais serei mãe, não sei se serei pai um dia, que eu consigo pensar como aquela mulher e falar, nossa, que fofo, por que ele não faz isso? Né? Como seria legal, como seria bonita a vida dele, como ele seria alguém, como a relação deles ia melhorar. Olha só, basta ele fazer aquilo que ela está imaginando. Né? Eu consigo, de alguma forma, viver a dor daquela mãe e viver os sonhos que aquela mãe sonha para aquele menino. Né? Dentro daquele clipe, né? Que dura, sei lá, 2 ou 3 minutos. Então, eu acho que esse filme, né, eu tenho um amigo trans, chamado Pavão, um menino trans, que ele tem uma ideia muito interessante, que ele diz o seguinte, todos os filmes que eu vi, sabe essa ideia de arquivo televisivo? Sei lá, o arquivo da TV Cultura, o arquivo da TV Globo, o arquivo do SEDOC, o arquivo... Sabe essa ideia de arquivo? Uhum. Ele vai dizer, o Pavão diz o seguinte, ora, tudo que eu assisti, tudo que eu li, né, tudo que eu vi é o meu arquivo. Né? Não importa que é da Globo, do SBT, não importa, do cinema francês, cinema canadense, é o meu arquivo, né? É o meu repertório. É o repertório com o qual eu lido, com o qual eu enxergo o mundo. É a lente através da qual eu enxergo o mundo e me relaciono com a arte, com as pessoas, com o cinema. Né? Então, dentro do meu repertório cinematográfico, né, dentro do meu arquivo, para usar essa ideia de Pavão, que é essa pessoa, eu acho que essa cena é muito ímpar da minha relação com o cinema, né? Porque eu vi que ali em 3 minutos, dentro de uma piração, dentro de um sonho, dentro de uma projeção, né? E aí a projeção a gente tem vários sentidos, né? Uhum. O Morin, que é o crítico do cinema, o Edgar Morin, ele vai falar dessa ideia de projeção, né? Que o indivíduo se projeta nos personagens, se projeta na vida dos personagens. E aí projetar tem esse duplo sentido também da projeção cinematográfica, das salas de cinema. Saudade de sala de cinema, inclusive. Então, dentro dessas minhas projeções, dentro desse meu arquivo, eu acho que essa cena de Mami é uma cena muito importante assim, para o cinema mundial, se eu puder dizer dessa forma, né? Porque é uma cena muito simples, mas é uma cena carregada de significância, é uma cena carregada de sentimento, é uma cena carregada de dor, é uma cena carregada de sonhos frustrados, né? Do quão doído é ter sonhos frustrados, do quão doído é ter sonhos interrompidos, do quão doído ter sonhos extirpados, né? Então, eu acho, essa cena me emociona muito, assim, só de lembrar. eu fico muito tocado por ela e tenho esse salto que o Jean-Claude Bernardet disse que deu quando o Coutinho disse para ele que talvez no cinema a verdade fosse manipulável e não existisse. É o salto que eu tive ao ver Mami, ao assistir essa cena de Mami. Essa cena é uma coisa bem interessante, porque ela tem essa cena, que é a puxada de tapete, quando ela está parada no carro indo para Montreal, porque depois a gente vai entender que ela vai entregar o filho. E é muito também, além de tudo que você falou, do que poderia ter sido, né? Ali é um pouco da culpa dela, e ele, ali, mesmo ele puxando o tapete, ele já dá aquela dica que ele usa de novo o artifício de mudar a razão de tela. É quando as coisas estão boas no filme, o filme, a tela abre, que tinha acontecido antes na cena do Wonderwall, né? Que ele está começando a se sentir menos sufocado e ele mesmo Eu também pulei da cadeira nessa. Também quando falou? ele abre o plano. Eu pulei. Esse filme realmente ele tem momentos
que dentro do meu repertório são muito importantes, assim, para minha construção, não só de espectador, mas de realizador, de roteirista. Me interessa muito, né? E essa cena, inclusive, é metade do filme, né? A do Wonderwall, a anterior, que é o momento que eles estão os três felizes ali, um protótipo de família feliz. E Quando as coisas aí começam a dar certo, começa a dar certo. Aí depois, quando vem o negócio cobrando a dívida da mãe, até ela volta a encolher diminui de de novo. novo. Mas quer falar, aí entrando na questão da música pop. Esse filme tem muita música pop o tempo inteiro, e aí eu volto para aquela questão do uso funcional, né? Que essa cena, a música Wonderwall do Oasis, ela toca inteira quase. São quase 4 minutos da música, e tem aquela coisa, né? De você vai ser aquela que vai me salvar, quer dizer, tem ali é o midpoint do filme, e é o momento em que tem a letra tem uma função narrativa. E a gente entra em outras músicas também, no Laurence New Age, quando a Fred tá com o marido novo numa festa chata e tá tocando Enjoy the Silence do Depeche Mode. Total. Tem o Vive la Fête na cena da pintura do Hilbert com o namorado no Eu Matei Minha Mãe. Tem o Bang Bang italiano no Amantes Imaginários. Então, sabe a cena que eu amo com música, que também toca a música quase toda? É do Apenas o Fim do Mundo. É uma música, sempre que tem um filme de Xavier Dolan, eu termino de ver o filme e vou lá procurar a trilha no Spotify. E geralmente alguém já fez. Amo. O maluco sempre já fez. Prontinho, né? O Apenas o Fim do Mundo, né, tem aquele monólogo inicial dele ali no avião, com a criancinha tapando os olhos dele, que é inclusive o cartaz do filme. E tem uma música, né, no início do filme, que é de uma cantora chamada Camilo, e aí não sei se ela francesa, que é Home is Where It Hurts. Casa é lar, né? É onde machuca, né? Onde dói. E aí é exatamente isso, né? Ele está voltando para o lar, para aquele lugar onde dói, né? Para essa ideia, é uma desconstrução dessa ideia romântica de lar, de pertencimento, né? Ele pode ser um lugar muito apreciável para pessoas LGBTs, né? O próprio lar. Essa própria ideia de casa com, né, mamãe, papai e filhinhos pode ser muito apreciável para pessoas LGBTs. Eu acho muito acertada esse início de trilha, né, com essa música que é tornou-se, depois que eu assisti, uma das minhas músicas favoritas. Eu inclusive postei ela no Instagram hoje, porque eu ia conversar com você. E eu gosto muito dessa música porque ela é uma epítome do filme, né? Minha casa não tem fechaduras, minha casa não é um porto seguro, my house no harbor. Não é um porto seguro, minha casa é um lugar de opressão, né? É ruim, é onde dói, é onde me fere, né? É onde as feridas estão mais expostas, onde as feridas estão mais abertas, né? Daquele lugar ali onde não aceitariam a minha homossexualidade, onde possivelmente vão me condenar por eu ser HIV positivo, né? Que é apenas do filme, né? O personagem ele é HIV positivo, vai contar para as pessoas e não consegue, porque justamente aquela casa oprime ele, né, em diversos âmbitos. Mas só coadunando com você nessa questão das músicas, acho que sim, as músicas contam histórias também. E ele tem isso de usar as músicas quase que inteiras, né? No Heartbeat, que não é Heartbeat, que o nome em inglês é Heartbeat. No Amores Imaginários, né, ele usa também, né, uma música quase inteira ali naquele ambiente da festa. Ele tem também isso, né? Já que estamos comprando, as músicas podem ser tão caras, vamos usar, né? E ali no final do Mummy, né? Quando ele vai fugir, toca Born to Die também, né? Toca ali no segundo, e aí no crédito também. no Born to Die. É muito Lana Del Rey, né? Toca uma Lana Del Rey ali no final também. A gente tem um Stand By Me cantado, se eu não me engano, pela Florence, do Florence and the Machine. É verdade, no Donovan. Na cena mais melodramática impossível, da Natalie Portman encontrando o filhinho na chuva. E, mãe, eu te amo, você é minha heroína, né? E o off da redação do Issei, que ele escreveu sobre ela, sobre a mãe, dizendo que a mãe era heroína, e eles tinham uma relação super conflituosa, mais uma vez mãe e filho, sempre essa obsessão. Stand By Me, né? Fica do meu lado. A gente tem também esse momento que coroa, né? As músicas não só embalam, mas também ajudam a contar a história nesse sentido. E são músicas muito pop, né? Muito, talvez possam chamar até a trilha de óbvia, né? Mas eu gosto, assim, me agrada muitíssimo. Eu sempre vou buscar, como eu disse. Não é apenas o Fim do Mundo, tem Blink-182,
tem a versão a nossa foi a versão do latino, né? Mas eu não sei quem canta. Hoje é festa lá no meu amigo. Eu não sei quem canta originalmente. Tem essa música, tem tem muito a ver com Wonderwall no Mami. No Mami. Wonderwall é uma música que eu amo, que a Sandy tem uma versão maravilhosa que vocês precisam conhecer. Não, É em inglês, tá? Não é uma versão em português, não. Eu passei os anos 90, a metade dos anos 90, quase todo fã de Oasis, não vou passar por isso, não. Mas você citou apenas o fim do mundo, a trilha, manda assim, tem a ver com o lance da função narrativa, né? Que você citou o Blink, que é a música I Miss You, e a personagem da Lia Seydoux, ela faz uma menina que é muito mais jovem do que ela é, inclusive, que é uma cena da adolescência, ela sente falta do irmão. É verdade. A festa no AP, lá em a versão romena, é a única conexão que a personagem dela tem com a mãe também, que é fazer a aeróbica junto, que ela é meio desgarrada da família. Eu acho muito legal como é que essas músicas são usadas. A gente falou também da linguagem, e você falou da Camille também, queria falar que eu adoro ela, ela é atriz também, ela tem um disco chamado Le Filles, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, mas a coisa da linguagem do videoclipe, né? Acabou dirigindo clipes também, dirigiu um clipe do Indochine e o Hello da Adele, que acho que é um dos vídeos mais vistos na história, né? É um clipe muito simples também, né? É um clipe que tem até ali um telefone, um telefone antigo, né? É um clipe, né? Back to basics, assim, se a gente poderia dizer. E acho que tanto Mami quanto Hello, né? Acho que abriram para ele o mundo, né? Eu acho que talvez ele fosse muito nichado, né? Cineasta canadense, muito novinho, pouquíssimas pessoas conhecem. Acho que Mami, né? Ter ganhado prêmios muito importantes, e o Hello da Adele, acho que fizeram com que ele fosse visto o alcance dele fosse maior, né? Bem maior. Realizado. Ele é um diretor tão pop e foi abraçado pelo pop ali, né? Bilhões de visualizações. É verdade. Vamos para o próximo. Desculpa, não vou me dar, não. Se a gente pegar, né, e já tem isso no YouTube, óbvio, né? Porque se a gente pensou, alguém já fez. E tá no YouTube. Também, pensei uma coisa, alguém já pensou e já colocou no YouTube, querido. Se você pegar, né, esses trechos dos filmes, né, eles são verdadeiros clipes, eles são clipes. E tem vários, se você colocar Xavier Dolan e o nome do filme, o nome da música, né? Xavier Dolan é o nome da música, né? Da música que, claro, né, que esteja ali no filme, em algum filme dele, já vem esse clipe, né? Que tá ali 2, 3 minutos, são clipes belíssimos, né? Sim. Com uma estética super bem cuidada, geralmente com slow motion, geralmente com um ponto ali de conexão entre personagens. Contam histórias mesmo e contam histórias por si só, né? Per se. Claro, se você tiver uma compreensão maior, você globalmente entende, mas se você pegar aquele trecho, você, né, consegue depreender ali o que está em jogo. É bem interessante essa linguagem clipada, né? Você pode fazer extrair, né? Se fosse extras do DVD, poderia ter, né? Os clipes. É verdade. E funcionam soltos também, né? São muito bonitos. Vamos para o próximo filme, então, agora. Em 2016, Xavier Dolan aparece com um elenco estelar no É Apenas o Fim do Mundo, também baseado numa peça de teatro do Jean-Luc Lagarce. E aí, né, é um timaço, né? O filme protagonizado pelo Gaspar Ulliel, também tem a Lia Seydoux, que eu falei agora há pouco, Marion Cotillard, Vincent Cassel e a Nathalie Baye, que era a assistente do Truffaut no Noite Americana, agora muito jovem, né, no filme. Depois ela fez também Quarto Verde, outros filmes com o Truffaut. E aí, como a gente já citou o filme algumas vezes aqui na conversa, que é o seu filme preferido do Dolan, que lida diretamente com as relações familiares e com a falta de comunicação. Então, a gente tem o personagem recorrente nesses filmes, personagens que estão assim, pelo fio da navalha, que eles explodem, e aqui a gente tem um protagonista que quase não fala, né? Então, eu queria que você analisasse assim, para a gente, já que você gosta tanto do filme, essa questão do protagonista, a dinâmica diferente dele em relação com as relações familiares, que é uma máxima no cinema do Dolan. Ele não é um personagem verborrágico, né? Como os outros. Nada. Que falam, que gritam, que berram, para usar a expressão que a gente estava utilizando no início da nossa conversa. A mãe chega a dizer que ele fala pelo sorriso, né? Não vem com esse sorriso, não, que você quer alguma coisa, você vem com esse sorriso.
Pois é, Daniel, eu acho um filme perigosíssimo. Assim. Eu acho é um filme que eu não faria, por exemplo. Que eu não sei se eu saberia escrever. Não é um personagem gostável, né? Tanto o personagem do Mami, que você citou, que é uma pessoa horrível, racista, tem que morrer. Só isso. E esse também, né? Uma figura que não fala. Eu até quando eu assisti, eu falei, nossa, é um garoto interrompido. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não gostei, assim, porque realmente é um protagonista, né? Um cara que está ali na linha de frente, né? Nesse caso é um cara, com a maior parte dos filmes dele. Uma pessoa que está ali na linha de frente, né, da ação, uma pessoa que não fala, uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa que é reticente, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que se escusa, uma pessoa que se esconde, né? Olha quantos adjetivos eu dei para ele. E depois eu fiquei pensando, nossa, mas é interessante também, né? Porque nem todo mundo age da forma que a gente gostaria que as pessoas agissem, né? É interessante também a gente construir, né? Um desafio, vou usar essa palavra clichê, um desafio para a gente, enquanto roteirista, criar um personagem que não seja exatamente gostável, né? A gente tinha a Pérola lá no Perrengue, por exemplo, né? Que é interpretada pela Mariana Molina, que era detestável. Ela era muito bonita, era rica, branca, só rica. assim, gostosa e tal. E aí ela falava os maiores impropérios, assim, ela era muito cruel com as pessoas. Era uma delícia de escrever a Pérola, porque era isso, você podia falar o que você quiser, assim, pensa uma coisa escrota, a Pérola pensou e falou para as pessoas, sendo que ninguém perguntou a opinião. Era uma delícia de escrever a Pérola, porque assim, escrever uma pessoa escrota, né, não necessariamente assim, preconceituosa, tá? Mas cruel com as palavras, ferina, sabe? Fala aquilo que pode te ferir, sabendo que pode te ferir, sabe? É mais nesse sentido, nesse lugar. Não necessariamente de preconceitos e tal. E era muito interessante também fazer esse exercício de escrever personagens, diferente da gente, escrever personagens, 2, detestáveis, escrever personagens, 3, hesitantes, escrever personagens que nos afasta, né? Ao invés de um personagem que nos acolhe, né? Então eu fiquei muito pensando sobre isso no pós-sessão, assim. Eu fui digerindo o filme ao longo do tempo, ao longo dos anos. E me interessa muito essa dinâmica familiar, né? Como eu disse, esse cara gay que retorna para casa, e essa casa é um espaço de opressão onde ele não pode se comunicar, né? É isso. Eu acho uma puta ideia, né? Porque o cara tinha uma vida, o cara tinha um namorado, né? O cara se relacionava com pessoas onde ele morava. Mas essa volta ao lar, né? Esse lugar, esse passarinho voltando para o ninho, esse ninho não era inteligível para ele. Esse ninho, ele ficou 12 anos, né? Se eu não me engano. 12 anos. Por que ele ficou 12 anos sem voltar? Só porque ele era ruim? Não, né? Porque, de alguma forma, ele não tinha lugar no caminho. Aquele lugar o afastava, o repelia. Né? E quando ele volta, quando ele tenta, ele não consegue. Então, me parece uma premissa muito interessante a ser explorada, né? Dentro do cinema. A gente pensar essa casa como uma metáfora das opressões familiares, né? De pessoas, de pensar a sorofobia a partir dessa casa, de pensar a homofobia a partir dessa casa. E aí, quando eu digo homofobia, não é só o irmão querendo dar um soco na cara. São nas micro-relações, né? São nos micro-diálogos. É no pequeno que as coisas se dão também. Eu gosto muito, né? Me interessa mais atualmente, inclusive, filmes que tratem do pequeno, né? Da ética do pequeno, para usar aí os termos deleuzianos, do que necessariamente uma homofobia, um racismo na década de 90. E aí eu explico o que é isso. Eu e Renata Sofia, a gente tem essa teoria. A gente vai publicar um livro. Que macaco, saia da minha casa. Né? É uma coisa dos anos 90. Né? Se você colocar isso Raul Pellegrini, né? Na TV, né? A pessoa em casa vai falar, nossa, eu não sou assim. Logo, eu não sou racista, não faço esse tipo de coisa. Né? Agora, você desviar a rua quando vem alguém preto atrás de você, né? Você, de alguma forma, desconfiar, você não comprar, você não acreditar na potência, no conhecimento do outro, só porque essa pessoa é negra, ou é travesti, ou é trans. Enfim, isso me interessa muito mais, né? Essas fimbras das relações, né? Nessas filigramas onde o racismo vai se dando, onde o racismo, onde a homofobia, onde a transfobia, onde esses preconceitos vão operando, né? De uma forma pulverizada, né? De uma forma micro, né? Nos micros poderes, nas micro relações, como para usar os termos Foucaultianos. Isso me interessa muito mais, porque é aí que as pessoas não se dão conta. E é aí que a pessoa negra, a pessoa trans se sente vilipendiada o tempo inteiro. Talvez as pessoas nem percebam, né?
porque está tão intrincado, né? Tá intrincado não é a palavra, está tão arraigado dentro desse pensamento colonial, racista, transfóbico, no qual vivemos, né? Que é a égide das sociedades, não só brasileira, mas ocidental, digamos assim, me interessa muito mais. Então, por isso, voltando para o filme, que Juste le Fond du Monde me interessa, né? Porque ele vai pensar a homofobia a partir dessas pequenas relações. Não é que não haja afeto, não é que não haja amor, né? Mas será que há compreensão? Será que há diálogo? Será que há, de fato, a possibilidade de escuta? Será que há, de fato, a possibilidade de uma conexão, né? Ou será que vai haver, por exemplo, no caso do HIV, da sorofobia, vai haver uma criminalização, vai haver uma culpabilização? Você quis, você fez por onde, você tem essa camisinha, você o que, não sei o que, não sei o que lá. Você procurou pôr, você é culpado. Sabia, porque você é gay, logo você vai ser uma pessoa soropositiva. Isso é um caminho natural das coisas, sabe? Será que haveria essa conexão, esse entendimento, né? Então eu fico pensando muito sobre isso, fico pensando muito dessas micro-relações que não são necessariamente baseadas no ódio, né? Na fobia, né? Nessa homofobia no sentido estrito do termo, né? Vou bater na sua cara, quero ser morto. Não é exatamente isso, não é só isso, né? Me interessa também esse cinema que parte dessas outras esferas para falar desse outro modo de vida. Lembra que eu tinha dito, né? Modo de vida, né? Que o Foucault vai dizer que a homossexualidade pode produzir outros modos de vida, outros modos de pensar, de agir, de ser e de estar no mundo, né? Esses modos de agir, de ser e de estar no mundo, homossexuais, por exemplo, produzem um outro tipo de relação, outro tipo de vida, de conhecimento, de autoconhecimento, de relação com o sexo, de relação com o outro, de relação com o corpo, com o pau, com o cu, enfim. Produz outras coisas, né? Produz outras narrativas. E me interessa esse cinema que tá olhando para isso. Né? Eu acho que Apenas o Fim do Mundo está muito calcado aí, né? Pelo menos a minha interpretação sobre o filme, né? Está muito dentro dessa opressão no espaço doméstico, no espaço da casa. Dentro desse espaço da casa ele não fala, não consegue. E exatamente, a partir do que você falou, tem esse registro da falta de comunicação e do incômodo, né? Ele não é só o passarinho que volta para casa, mas que até é gráfico demais no final do filme, ele é aquele passarinho que está desesperado para sair da casinha, o cuco, e até cair e bater morto, né? Entra muito nesse registro também. E os personagens, a família toda também é muito bem desenhada nesse filme, né? Os silêncios também da Marion Cotillard, a agressividade eu não lembro o nome dos personagens, do Vincent Cassel. Inclusive, quando ele tenta bater nele no final, a gente vê que ele já está com as dobras toda machucada, ele já bateu em outro lugar, ele já tem coisa da raiva. E a cena dele com a mãe naquela conversa, que a mãe, tá tudo bem, mas não tá, ela está entendendo mais a situação, é muito dolorosa, né? É um filme, eu também acho um filmaço, é um filme foi muito criticado na época. Foi bastante criticado. Assim como Donovan. Acho que as pessoas menos gostam é Donovan. Então, mas esse é o segundo que as pessoas menos gostam, eu acho. Então vou aproveitar deixa pra gente começar a falar mal do Donovan, vamos? Falar mal? Vamos lá, próximo filme. Em 2018, o primeiro filme de língua inglesa de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan. Filme com Kit Harington, Natalie Portman, o fenômeno infantil Jacob Tremblay e a Susan Sarandon, que eu amo de paixão. Um filme que ele escreveu em parceria com Jacob Tierney. A partir de uma entrevista, anos depois de sua morte, a história de John F. Donovan, um astro em ascensão, é contada a partir da troca de cartas que ele teve com uma criança. Eu falei que eu vou falar mal, eu gosto de várias coisas do filme, não vou falar mal dele. Mas ele é um filme que ele tem 3 eixos muito soltos, assim, né? Ele tem a vida do John Donovan, que é feito pelo Kit Harington do Game of Thrones, que eu acho que também não entrega muito como ator. Não entrega. Não entrega muito. O do menino da carta, a relação dele com a mãe. E a parte que eu acho que funciona menos do filme, que é a entrevista do menino já adulto para uma revista. Personagem negra, devo dizer. Que é raro, né, nos filmes do... É raro não, meu. É raro. Só tem os figurantes, assim, né? Um ou outro. Essa personagem da Tandy Newton, não é isso? Isso. Westworld. E não tem nem como falar porque o filme são filmes canadenses, porque ele é do Quebec, né? Montreal tem gente do mundo todo. Imagina uma amálgama de gente. Temos um erro de casting aí, né amigo? A Sofia Coppola.
No geral. Sim, sim. Nesse sentido, né, de exclusão de pessoas diversas, vamos dizer assim. Esse filme talvez seja mais diverso, né? Que aí tem a professora também, né? É verdade, é É de verdade. origem indiana, se eu não me engano. É um pouquinho mais. Tem uma microdiversidade aí nesse, só. É um pouquinho mais bem trabalhado. Mas quanto a essa relação desses 3 pontos, as 3 tramas que o filme que são entrelaçadas, você acha que isso que causa a irregularidade do filme? Você acha o filme irregular? Estou impondo minha opinião. Acho. Acha, né? Eu acho um filme... eu acho que é uma homenagem, né? Quase essa ideia dessas cartas é um pastiche, né? Que ele faz a ele mesmo, que ele escreveu uma cartinha para o Leonardo DiCaprio, né? Quando ele era criança. Olha, não sabia. Ele escreveu, e ele, no debut do filme, né? Na estreia do filme, na Premiere, ele lê essa cartinha, tá disponível na internet, depois você procura. Vou procurar. E o Leonardo, naturalmente, nunca respondeu. Eu lembrei de mim mesmo, que escrevia também, para Angélica e para Chiquititas. Escrevia super, horrores. Recebia resposta do fã-clube, sabe? Sei lá, a mãe de alguém mandava a mãe das meninas, acho que da Fernanda Souza, mandava um postal autografado por ela, uma letra bonitona, sabe? Para uma menina que tinha 12 anos. Uma letra assim, tá? Desenhadíssima. E eu acreditava que era a Mili que tinha mandado para mim. Dá atenção, legal, né? Eu preciso achar essas cartas. Vou rever esses momentos meus. Querendo ver. Bom, eu acho um filme bastante irregular. Eu gosto a personagem da Tandy Newton, que eu não lembro o nome dela. Ela dá um vrá no menino, não dá? Ela dá um vrá. Eu falei, opa, uau, já gostei dela. Mas o que eu mais gosto do filme é da relação mãe e filho. Assim. Eu acho que tudo que a Xavier faz melhor. Eu acho que a Natalie Portman está brilhante. Assim, eu acho que ela entrega... tem uma densidade ali na mãe, né? Tem uma dignidade na mãe. O menino também está muito bem. Ele tem todas as nuances, né? Desse apaixonamento e dessa fixação, né? Dessa obsessão muito infantil, né? Muito pequena, muito criança, né? Sobre esse cara. O que eu mais gosto é dessa história pequena, né? E gosto um pouco das provocações que a personagem da jornalista vai fazendo com esse menino que é gay, né? Que o namorado busca ele, se não me engano, no final do filme. Eu gosto muito dessas, principalmente da história mãe e filho, e um pouquinho, né? Que é super pequena, né? Dessa relação da jornalista com o menininho. O personagem do Kit realmente... Foi um erro de casting. Mas eu acho um filme, deixa eu ver aqui, eu até anotei para falar com você. Eu acho que é um filme, como posso dizer? Eu vou usar essa palavra, mas entre aspas, tá? É um filme mais dark, né? Um filme que tem uma fotografia mais escura. Sim, eu acho que é um filme que tem uma melancolia ali muito presente. Não sei nem se quase um niilismo, não sei. Essa é a sensação que eu tenho. É um filme mais para baixo. Assim, mais serião, né? Mais serião. Mais posudo, né? Tirando, claro, né, essa estética aí do encontro de mãe e filho na chuva, ela gritando o nome do filho e tal. Eu acho que é uma ponta, não sei se não posso falar um amadurecimento, né? Enfim, uma diferenciação desse cinema, né? Talvez esteja perseguindo outras imagens e outras esferas de trabalho. Mas eu acho um filme bastante regular, concordo. Mas são encontros de mãe e filha, né? Que as duas grandes cenas do filme, ao meu ver, além dessa cena da chuva da Natalie Portman, são duas atrizes que eu amo muito de paixão, mas além da cena da Natalie Portman na chuva, tem a cena da Susan Sarandon meio que expondo o filho, já meio bêbado, e meio um explode com o outro. Maravilhoso. Bem Dolan, né? O DNA do Dolan tá ali, né, dessas relações. E aí tem a ver com uma parte que você gosta bastante, nessa questão, né, de filmes, narrativas, que você trabalha muito bem, que é como que o Dolan mexe com esses códigos do melodrama. E como é que você acha que ele converte isso para essa estética particular dele, que beira um exagero, né? O menino, o Jacob Tremblay, até um menino de 10 anos também tem uma cena que ele sai gritando, né? Como é que você acha que o Dolan usa bem a persona dele, né? Que esse é o único filme acho que ele não trabalha e nem aparece. Acho que no Lawrence Anyways ele tem uma hora que ele aparece de relance numa festa coisa meio Hitchcock, né, que você falou, que é um pouco o alter ego dele, né?
É o Total, é. Antoine Duanel dele, só que aí é feito por uma criança. Então, como é que você acha que ele mexe? Oi? Esses menininhos histéricos, esses adolescentes histéricos. Como é que você acha que Tem ele... aquela cena lá do Amores Imaginários, essa cena, só voltando, que me marcou Olha. muito também. Que quando eles desistem, né, enfim, dá errado o platonismo deles em relação ao loiro, e aí passa-se um ano, se eu não me engano, e aí eles voltam a se encontrar numa festa, os dois e o menino. E aí o menino vai cumprimentá-los, e aí ele começa a gritar. Você lembra? Lembro. Histrionicamente. Falei, gente, a melhor reação. Eu quero muito ter poder ter essa reação um dia na vida. Se alguém que eu não quero falar chega perto de mim e começa a gritar, assim, a berrar. E eles continuam com o platonismo, depois o Louis Garrel dá uma piscadinha para eles, né? Louis Garrel, nossa, aí fica pesado, realmente. Aí não tem como. Mas como é que você vê esses códigos do melodrama nas mãos do Dolan, na filmografia dele? Eu acho que esses códigos são tratados da maneira mais melodramática possível mesmo, Dani. Eu acho que tá tudo ali, né? Eu acho que o melodrama parte de personagens muito bem definidos, né? Parte de uma pedagogia das sensações, ou seja, um direcionamento do espectador. Agora você vai chorar, agora você vai se emocionar, né? Essa pedagogia do olhar, né? Esse enquadramento, que a Mariana Baltar vai chamar desse enquadramento do olhar, que é uma teórica do cinema e tal, da UF. Mariana Baltar vai chamar desse enquadramento do olhar, né? Que a linguagem melodramática ela te dá, né? E se você tirar um frame, você já entende o que está acontecendo, né? Se você der um print na tela, você já entende quais são os códigos ali que estão em jogo. Eu acho que estão muito explícitos, né? Claro, né? Pensando nessa cena especificamente, né? Do John Donovan, dessa mãe, né? Guerreira, que cria o filho sozinho, e que o filho que tem tretas, mas o amor prevalece, né? E o amor prevalece onde? Né? Da forma mais histriônica possível. Na chuva, ele, se eu não me engano, ele foi para um outro país, né? Ele foi para Londres, não é isso? Eles vão para Londres. Ele vai para Londres, aí ele vai sozinho, aí ela vai atrás, encontra, né? Esses encontros, né? Em outros lugares, que é um código bem recorrente, né? Uma estética bem recorrente da linguagem melodramática. Presa na multidão, né? A multidão não deixa de passar. Desviando das pessoas. Né? Eu acho que os códigos estão bem explícitos ali, os códigos melodramáticos estão bem ali em cena. O cinema dele não tanto, pelo menos nessas relações amorosas, né? que é bastante curioso. Né? Essas relações amorosas o cinema dele não está tão preocupado com isso, né? Com boy meets boy, girl meets girl, ou boy meets girl. Não está exatamente preocupado com isso, né? Ele está voltando a olhar para outras coisas, né? Por exemplo, no Laurence and Waze, ele já era um casal, não é esse momento do apaixonamento. Então, na Fazenda, ele está vivendo um luto, né? Talvez o Mathias Maxime, né? Que o Mathias Maxime é exatamente, talvez, o primeiro dessa ideia de apaixonamento, mas está sob outra égide, né? Que é um filme que a gente vai falar já, né? É um filme sobre o estudo de masculinidade, né? Acho que a primeira vez ele está interessado em estudar a masculinidade. Mas aí fala daqui a pouco. Não, é isso. Vamos passar então para o Mathias Maxime, então? Vamos para o último filme da filmografia, o último filme por enquanto, né? Que até os 40, Bodelli lança mais uns 15. Vamos lá. Chama gente. 2019, o último filme até então de Xavier Dolan, Mathias Maxime, o filme com o próprio Xavier Dolan e Gabriel da Almeida Freitas. Um beijo numa filmagem entre amigos é o estopim de um afastamento entre os até então inseparáveis Mathias e Maxime. Como a gente acabou de falar agora, né, é um filme que lida com a relação de duas pessoas agora, é uma coisa já mais direta, e ele vai muito... O personagem do Mathias, ele tem uma coisa muito que eu tive no Mami também, que a gente fica um pouco irritado com ele, porque ele não é só sobre essa questão do heterossexual frágil, lidando com suas questões, mas como ele é também sobre o desejo, também essa mudança para a vida adulta, né? Uma segunda vida adulta. Eles já estão lá com seus 20 e tantos anos, e tem muito lance do trabalho, tem muito lance o cara do trabalho é aquele que vai entrevistá-lo, vamos pegar todo mundo, como é que ele lida com essas situações.
E eu queria que você visse como é que você vê essa relação entre o Matias e o Maxime, essa coisa meio Nelson Rodrigues, né? Que o beijo que gera todo o questionamento. E se você também acha que o Matias é um personagem pouco empático e talvez esse romance perde a linguagem jovial, a gente não chipa tanto, né? Tipo assim, Maxime, vai para outra, sabe? Pô, mó malaço. Mas como é que você vê essa construção do Matias e o filme ser não só sobre o heterossexual frágil, mas também sobre desejo e desejo reprimido e outras coisas? Eu estava lendo, né, na época, foi do ano passado, né, esse filme. 2019. Eu fui assistir, tentei assistir no Cinestash, naquela sala que o Jean-Claude Bernardet pulou, no Mix Brasil no ano passado, mas estava lotado. Cheguei, sei lá, 2 horas antes já não tinha, a fila já estava gigante e o cara falou: se você quiser aqui, se quiser ficar aí, vai ficar à toa, porque não vai ter ingresso para você, tem 200 pessoas na sua frente. Aí fui embora frustradíssimo. Eu vi recentemente, deve ter, sei lá, foi nessa quarentena que eu assisti o Matias e Maxime. E aí eu vejo, né, eu acompanho o Dolan no Instagram, ele não é tão assíduo, mas ele posta de vez em quando e tal, nos stories, umas coisas. E aí ele ficou muito impressionado com um filme chamado Beach Rats, que eu gosto muito também. Não lembro de quem tá? Mas tem uns 3 anos, mais ou menos. Beach Rats, Rato da Praia. Que é um filme sobre um menino super heterossexual e tal, lá, que ele começa a se prostituir com os caras mais velhos e tal. Bem interessante o filme. Tanto que tem pessoas do elenco de Beach Rats nesse filme. E ele diz, né, numa das entrevistas, que ele também queria, né, olhar para a masculinidade como o Beach Rats olha, né? Então ele cria essa horda de meninos, né? Eu acho que o filme parte muito da potência desse grupo, né? A gente tem um protagonista bem explícito, a gente tem um outro ali co-protagonista, mas a gente tem também uma importância muito grande desse grupo, né? Desse grupo de meninos, essa relação entre eles, essas cenas que você não ouve muito bem, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, eles se batendo, esse toque. Eu acho que é muito importante essa efervescência juvenil masculina para contar a história que ele queria contar, né? Pela primeira vez, como eu disse, ele olha para os homens, para os meninos heterossexuais e alguns, né, esses 2 pelo menos ali já com desejos homossexuais. Existe uma coisa também sobre identidade, que é uma coisa que eu venho me deparando agora com esse longa que eu tô lançando nos próximos festivais, né, que é um documentário chamado Prazer em Conhecer, sobre sexualidade LGBT, mais precisamente gay, um pouco trans também, mulheres trans, de mulheres trans. Como existe na categoria médica, né, existe um termo que se chama homens que fazem sexo com homens, né? Em aplicativos de pegação, em banheirões, em espaços que chamam de cruising areas, né? Áreas de pegação mesmo, de cruising, de flerte, né? Como estacionamentos, lugares públicos, praças, enfim, um sem número de lugares onde homens fazem sexo com homens. E esses homens, né, possivelmente têm famílias, são casados de uns moldes heterossexuais, mas praticam sexo com homens. Então, como eu vou dizer para esse cara que ele é um cara gay, né? A medicina já entendeu. Fala, cara, esses caras não vão se identificar enquanto gays. Não vão vir para o sistema de saúde para fazer prevenção de HIV, por exemplo, se a gente fizer uma prevenção, uma campanha para o público gay. Porque essa galera não se identifica, né? Essa parcela de pessoas não se identifica como gays, né? Para a medicina, é homens que fazem sexo com homens. Exatamente nisso que a gente estava se debatendo, que a gente precisava colocar umas informações no filme. Mas como a gente ia dizer que os homens são gays, né? Se eles não se identificam. E acho, voltando para o filme, acho que o Matias Maxime, ele flerta um pouco com isso, né? Ele flerta com essa broderagem, com essa mamadinha no sigilo, né? Que os homens que se consideram héteros, né, praticam, né? Como é que você vai categorizar isso? Onde você vai categorizar isso, né? E acho que o filme, de alguma forma, coteja isso, mas vai um pouco além, na justa medida em que esses caras começam a se apaixonar um pelo outro, né? Aí extrapola essa broderagem no sigilo, extrapola e vai para algo além, né? Para além do desejo, né? Eles também têm algo a mais entre eles, né? Mas um amor, né? Vamos chamar assim. Um amor vai nascendo entre eles, né? E eles não sabem lidar.
Então, eu acho que os personagens são justificáveis nesse sentido, porque, de fato, essa masculinidade, não vou usar a palavra da moda, não. Essa masculinidade nem frágil nem tóxica. Vou fazer uma fala sobre isso sem usar as palavras frágil e tóxica. Essa masculinidade opressora, né, de alguma forma, não os deixa, não os impede de viver livremente esse desejo que talvez poderia, esse afeto desejante ou esse afeto e desejo, né, um pelo outro, esse afeto desejante, podemos chamar assim, que um nutre pelo outro, né, e tudo isso vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais afastados, né, e quando estão juntos, eles não conseguem ficar no mesmo cômodo, né? É incômodo que eles fiquem no mesmo espaço, que eles estejam perto um do outro, né, naquela cena, por exemplo, em que eu nunca sei quem é Matias, nunca sei quem é Maxime. O chefe do Alan é o Maxime. Que o Matias vai fazer o discurso, porque o Maxime está indo embora, né? E você espera um grande discurso. E é apenas tchau, querido, vai com Deus. É super anticlimático, né? Porque é isso, esses caras não sabem lidar com aquele afeto, com aquilo que eles estão sentindo. Então, voltando lá para aquele personagem que não conseguia falar, e a gente voltando para cá, para esses, né? Como construir personagens que pra gente, né? Para mim também, né? Não são exatamente gostáveis, né? Mas, pelo menos, sei lá, da segunda parte do filme para frente, essa incapacidade de se comunicar, ela tem uma razão. Não sei lidar com o que eu estou sentindo pelo meu amigo, né? E acho que essa justificativa torna o filme, dá uma dinamicidade para o filme, dá uma dignidade para os personagens que me interessam. Assim. Eu acho que está tudo setadinho, assim, sabe? As pontas estão amarradas. Por conta dessa investigação da masculinidade que ele estava se propondo a fazer nesse filme. Ele acaba agredindo o amigo, né, de certa forma. Ele não sabe lidar com uma coisa dele e ele é super agressivo. E o filme, enquanto estão os amigos entre si, né, estão ali conversando, naquela zoeirona, brincando, o filme, assim como vários outros, tem muitas referências pop, né? Eles falam do Gênio Indomável, do Batman, do Sacaneia a Voz do Bane, aquela coisa. E tem uma hora que é muito legal, que a menina, que é a cineasta, ela mostra o filme pronto, que inclusive é o que dá o start para o incômodo do Matias. Ela mostra o filme pronto para as senhoras da família. E aí ele encarna, fala assim, nossa, isso é tão eu Modovar, já falei errado. E aí ele meio que dá uma brincada com isso, com essas comparações que o cinema dele tem, muitas vezes por gente que não manja tanto de cinema. Ele é muito comparado com o Almodóvar. Muito embora no Amores e Imaginários, a Mônica Chokri, o personagem dela, tem muito assim de Carmen Maura dos anos 80, né? Aquela cena que ela briga, cai no chão. E ele também fala muito também do Denis Arcand, do Declínio do Império Americano. Ele, nossa, um monte de gente vai para uma casa de praia e fica falando sobre boquete, sobre sexo oral, não sei o quê. E o filme, o início do filme é aquilo também, é uma rapaziada da mesma idade que fica batendo papo numa fazenda. Então, eu queria que você falasse, você acha que o estilo dele, a gente comentou agora também sobre a novela Vaga agora há pouco, se você acha que você vê outras influências no cinema dele ou você acha que ele é diferentão, que ele tem um estilo que pode ser chamado de único? Não, eu não acho que é diferentão, não, mas eu acho que ele também bebe muito de filmes contemporâneos, sabe? Eu já vi entrevista com ele que ele falando que bebe do Brokeback Mountain, eu vi entrevista com ele dizendo que ele bebe do Happy Together, que não é tão contemporâneo assim, né? É ótimo, ele bebe referências do Beach Rat, sabe? Ele está muito ligado também nessa zeitgeist, no que está sendo, nesse espírito do tempo, digamos assim, né? O que está sendo produzido, né? Ele é um cara que consome muito esse cinema LGBT, ou esse cinema gay, né? Que ele, de alguma forma, tenta se afastar, mas ele acaba consumindo, porque ele se interessa muito. Então, acho que tem um fator assim, geracional também, um fator de dialogar com filmes que estão sendo feitos agora, né? Não só com esses filmes antigos, claro que existe também uma referência, sobretudo estética, mas acho que nas narrativas, nas formas de contar, né, tem também esse espírito do tempo de filmes que ele vai assistindo, né, e vai se inspirando para produzir os seus próprios. Até mesmo de Titanic, né? Ele diz que Titanic é uma grande referência para ele, que deu o trigger, foi o start, né, para ele querer trabalhar com isso, né? Com atuação, depois com roteiro, com direção e tal. Então acho que tem referências também contemporâneas, sabe?
nesse sentido. De clipe também, que a gente falou. De A clipe, questão também de muitos personagens, autores, escritores, aquelas cartas escritas, assim, citações literárias, ele realmente é um caldeirão, assim, de influências. Exato. Com isso, então, a gente vai agora para o nosso bloco final, que Michel fica à vontade aí para falar sobre seus projetos, sobre como anda a vida, mandar uma mensagem para a galera que nos assiste aqui. Não, Dani, obrigado. Nem sei quanto tempo a gente falou. Tipo. Bastante mesmo. Mas foi um papo delicioso. Eu dava para me senti mesa de bar, faltou só o falei chopp, tudo né? que eu falaria numa mesa de bar, então deve ter um monte de besteira. Então, Não, imagina, tem isso. suando igual uma porca, parece que eu tô um porco animal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sei lá, que porco sua. Um calor do Rio de Janeiro, senegalês, sem poder ligar o ar-condicionado. Agradeço muito o interesse em me chamar, Dani. Adorei. Estou para lançar um projeto agora, né, que é um documentário, chama Prazer em Conhecer. A gente já recebeu o ok de alguns, o aceite, né? A gente foi selecionado já para alguns festivais. Vai sair logo, Prazer em Conhecer, então quem puder assista, porque esse ano vai ser online, né? Os festivais ainda no que resta desse ano, nesse pós-mundo que estamos vivendo, que o mundo acabou, a gente está aqui nas ruínas. Nas ruínas do mundo, os festivais vão ser online, então é importante que as pessoas assistam, os ingressos vão ser super baratos, pelo que me disseram. Importante, então é isso, é um documentário sobre sexualidade LGBT, notadamente de homens gays. A gente parte de um medicamento, né, que é a PrEP e a PEP, que são 2 medicamentos de prevenção ao HIV, para falar sobre sexualidade, moralidade, sobre como as pessoas enxergam a si, enxergam sua relação com o sexo, sua relação com seus corpos, sua relação com os outros e tal. É um filme bem interessante, assim, bastante verborrágico. A gente gravou também em festa de sexo, então é um filme que não tem pudor, se deste de qualquer pudor para falar sobre o assunto. Estou muito feliz com ele, espero que consiga alcançar aí corações, mentes das pessoas. E é isso, eu sou colaborador agora de uma novela, né, uma das expressões novelas da Rede Globo. Estou escrevendo um longa e estou aí, né, tentando vender, como todos nós, né, Dani? Verdade, estamos na luta. Roteirista sem projeto, né? Roteirista, né? Não existe. Né? É verdade, legal. Tem projeto de comédia? Tenho. Projeto de drama? Tenho. Projeto de qualquer coisa? Tenho. Não tenho, mas vou ter amanhã. Só me dá 2 dias de prazo. Estamos aí tentando fazer. A gente corre atrás. É muito legal ver esse projeto sobre o PrEP, essa questão toda, que já há um tempo que você me falando dele, tomando vida agora nos festivais e nas telas das pessoas, e realmente é muito importante que a gente prestigie esses festivais online, já que o presencial está complicado por enquanto, para dar força para o cinema brasileiro, para essa galera que faz um material de qualidade. Michel, mais alguma coisa? Redes sociais? Telefone para contato? Adoro uma rede social, gente. Adoro. Biscoiteiro. Bem biscoiteiro. Michel Carvalho, com S no final, de Soares. Me sigam no Instagram. No Instagram. Rede, e-mail, né? E Instagram. Não saio, estou o tempo inteiro. É legal, vale a pena seguir o Michel. Eu sou @Daniel Quintal no Twitter e @Daniel Quintal, K-I-N-T-A-O, diferente, no Instagram. Aqui no final do vídeo você pode clicar, quem quiser ver programas anteriores, temos agora uma playlist com todos os programas, muita coisa legal, tem o Pacheco falando sobre a trilogia do Antes do Amanhecer, o Bruno Passeri, seu parceiro, falando sobre David Lynch, tem a Luísa Ponte falando sobre o Bojack Horseman, muita coisa legal. Sem querer autopromover o meu programa e já autopromovendo. Michel, grande honra. Pô, e é um papo que, independente de tempo, de qualquer coisa, acho que é um material que vai ficar muito legal para quem quiser se aprofundar na obra do Delance. Você enriqueceu bastante aqui com o seu conhecimento. Me fez ver os filmes do Dolan, porque eu tinha visto só 3 dos 8. E, inclusive, passei a gostar mais de alguns do Mônica, que eu não curtia tanto. Realmente é um diretor muito importante da contemporaneidade. Muito legal ter você aqui, cara. Amigo muito querido. Sucesso para você. Um grande abraço. Pra gente, Dani. Muito obrigado. Pra gente. Quarta que vem, temos mais um Quintal do Cinema. Muito obrigado para você que esteve conosco. Um grande abraço.